Pessoal, já vai começar nosso episódio, mas antes nós temos que apresentar nossos patrocinadores, né, Bruno? Exato, grandes parceiros aí, sempre conosco e realizando esse podcast. Começando pela... Objetivo, ambiente sob medida, né? Nosso grande patrocinador, fez todo o nosso estúdio, né? Decorou Exato, todo o nosso estúdio patrocinador também. master, né? Toda a decoração, essa poltrona aqui, o pessoal é nota 10. Isso aí, excelente qualidade. Invista em imóveis, né? Então toda a parte de venda, locação... Ou até investimento, né? Aquela sala comercial ou algo assim. Chama o pessoal do Invista Imóveis, o Cássio. Atendimento também, nota 10 diferenciado. Isso aí, grandes investimentos, né? Para fazer toda a questão de investimento, né? Renda Fundo fixa. imobiliário, ações, que assessoria do Gabi aqui em Nova Prata. Chama ele no WhatsApp e cria uma carteira aí, carteira para aposentadoria ou carteira para rendimento. Dom Juan, homem e mulher, né? Nos vestindo em todos os nossos podcasts. Todos os né? nossos podcasts estamos vestindo Dom Juan. E pensa na Agora qualidade. com loja em Nova Prata, hein? Service e contabilidade. Tá pensando em terceirizar o financeiro da tua empresa? A Service conta com um serviço de BPO ou consultoria financeira. Então tu não sabe quanto que dá de rendimento a tua empresa? Chama o pessoal da Service que eles resolvem esse problema. Moviart Cinema, aquele cineminha, né? Exato, a nossa amiga Roberta aí com 4 cinemas, 2 em Bento Gonçalves, 1 em Erechim e 1 em Nova Prata. Moviart Cinemas. A Dil Telecom, né? Toda a nossa internet é da Dil e que qualidade, Fornecida né? por eles. Graças a eles vocês estão recebendo aí com muito upload o nosso podcast. Cebilar, parceiro credenciado Intelbras. Não quer fazer todo o monitoramento, parte de câmeras e alarmes da sua casa ou do seu negócio? Chama o Ricardo aí da Cebilar, atendimento personalizado. Ele vai fazer um orçamento aí para vocês com preço diferenciado. E a Petrus Coffee, né? Essa eu conheço bem. Cafezinho aí, fornecendo o café e a comida de todos os nossos podcasts. Lanches, doces, açaí, milkshakes. Centomilha, né? Toda a produção desse podcast foi feita pela Centomilha, agência de marketing, né? Exato. Social media, tráfego pago ou até mesmo quer fazer um podcast? Chama a 100 Milha. Isso aí. Grande apoiador, Massa FM, né? Um abraço pro nosso amigo Marcos e um abraço pro Ratinho também, que é a rádio do Ratinho. Isso aí. Também a SIC, CDL e Cindy Lojas aí são nossos apoiadores. Teremos um evento, né, Julian? Isso Finalzinho aí, da nossa no primeira final- temporada. No final da primeira temporada nós vamos ter um grande evento, né, de empreendedorismo, né, inovação, tecnologia, e eles são os grandes apoiadores, né, que acreditaram nesse projeto. Então, assim, eles vão estar nos apoiando em todo o projeto, tá? É os grandes parceiros aqui no Nova Prata. Exatamente. Acompanhem nas nossas redes sociais que a gente vai lançar as próximas novidades aí e a data desse grande evento. Então, confiram aí, apoiadores SIC, CDL e Cindy Lojas. E agora vamos com o episódio. Bueno, pessoal, começamos aí mais um episódio do Centro Podcast. Quem vos fala é o Julian E aqui é o Bruno. e o nosso convidado aqui, o Gabriel, da Gran Investimentos. Se apresenta aí, Gabriel, o pessoal te conhecer melhor. Então, meu nome é Gabriel Rigon, sou gestor comercial, sócio da Gran Investimentos, que é um escritório filiado da XP Investimentos, né? Sou um assessor de investimentos hoje, né? E estamos aqui para compartilhar um pouquinho mais aí da nossa história aí. Então, assim, a primeira coisa, Gabriel, o que faz um investidor, um assessor de investimento? Assim, ó, hoje, um assessor de investimento, qual que é a função principal dele? É a fazer com que as pessoas achem o melhor investimento pro perfil dela, para suas necessidades, né? Então, o meu objetivo é A, o objetivo do outro é B, do outro é C. Então, a gente está aqui para achar os melhores produtos, os melhores investimentos para cada perfil de pessoa, né? Ajudar ela com aquele objetivo pessoal dela, né? Com os recursos que ela tem, para chegar àquele objetivo tendo uma rentabilidade do seu patrimônio, do seu dinheiro maior do que o normal. Certo. E, Gabriel, assim, tu sempre gostou de investimento? Sempre foi algo que te instigou? Como é que tu chegou a ser um assessor de investimentos aí? Tá, então a história é um pouquinho longa, mas é legal, né? Eu nunca imaginei que ia trabalhar no mercado financeiro, se fosse pensar assim, quando era criança, né? Tipo, nunca tive esse negócio, né? Comecei a trabalhar cedo, tinha aproximadamente em torno de uns 13 anos quando comecei a trabalhar, lavando cachorro em pet shop, né? Lavando bunda de cachorro, literalmente. E quando tu era muito jovem, tu tinha algum sonho já? Olha, eu sempre gostava muito da parte do veterinário naquela época. Eu gostava, achava muito massa veterinário.
E aí fui trabalhando ali, depois comecei a entrar um pouco na parte de vendas, daí fui para uma agropecuária, comecei de vendedor de balcão, né, vendedor realmente de balcão ali, vermífugo e coisa assim, numa agropecuária, ração e tal. Aí depois fui dando mais um passo, daí entrei no varejo, daí fui trabalhar na Ponto Frio naquela época, de vendedor de televisão, vamos dizer assim, né, de eletrodoméstico. Aí depois comecei a perceber que a venda ela dava muitas oportunidades de você crescer caso você não tivesse uma faculdade. Naquela época eu não tinha faculdade, né, tinha já uns 20 e pouquinhos anos de idade ali, né, nesse caminho. E aí eu comecei a ver, o que dá para fazer vendendo. Aí é até legal isso, porque teve uma vez que eu atendi um cara, né, não me lembro o nome dele, não me lembro nem direito da fisionomia dele, mas eu nunca me esqueci o que ele me falou. Ele foi lá e disse assim, cara, tu atende bem, você é um bom vendedor, tô comprando televisão aqui contigo, tô comprando os produtos aqui contigo, e se tu continuar fazendo isso, quem sabe daqui no futuro tu nos torna um vendedor de máquina agrícola. Naquela época eu me lembro que ele era um vendedor da John Deere, não sei se pode falar a marca, agora foi, né? Ah, sim, sim. E daí eu fiquei pensando, cara, quanto será que ganha um vendedor de John Deere? E naquela época eu peguei, fui atrás e fui pesquisar quanto que esses tipos de vendedor ganhavam e tudo mais, e eu gostava de vender. Ganhava em torno de quanto, lembra? Tipo assim, naquela época era como se fosse tipo uns 15, 20 mil reais. Só que isso a gente tá falando, eu tenho 36, eu tô falando de 15, 16 anos atrás. Então, 20 mil reais naquela época era muito dinheiro. Não é a mesma coisa que 15, 20 mil hoje, né? Era uma diferença bem maior. Aí, beleza, vamos ver o que eu posso fazer, qual que é o próximo passo. Aí comecei a formular currículo e tudo mais, fiz alguns treinamentos de venda, fiz algumas coisas, melhorando, digamos assim, eu como pessoa, profissionalmente como vendedor. Aí entrei numa concessionária vendendo carro, né? Daí fui trabalhar na Honda, veículos, né? Vendendo veículos. Aí depois tentei abrir um negócio próprio, não deu certo. Era do que o negócio? Teve dois até, um logo depois que eu trabalhava lavando cachorro, eu tentei abrir um pet shop que foi 6 meses e fechou. Isso eu nem conto muito, né? Tu sabe o porquê não deu certo? A imaturidade. Muito novo, naquela época eu tinha recém feito 18 anos e tentei abrir um empreendimento e era na área que tu gostava, né? Aí vem aquela parte que depois até é legal para falar sobre isso, sobre investimento, né? Porque eu pegava, talvez seja uma coisa que até me serviu de experiência para mim, para depois no futuro, quando eu vou falar sobre investimento, ajudar as pessoas talvez a não cometerem esse mesmo tipo de erro. Que era eu pegava, e esse tipo de erro que eu vou falar, a maioria dos empreendedores faz. Que eu pegava todo o dinheiro que entrava dentro da minha lojinha lá, pequenininha, e o lucro que sobrava eu ia lá e comprava uma prateleira de coleira. Aí sobrava mais um pouco de lucro, comprava uma pilha de ração para vender, porque eu queria ver o meu negócio crescer ligeiro. Eu queria ver o meu negócio crescer, se desenvolver e ir para frente. Aí até que um dia, né, um cara bateu na traseira do meu carro estacionado na frente, demoliu o meu carro e 60%, 70% dos meus clientes precisavam do carro para buscar e levar. Os cachorros do banho e tosa e tal e tudo mais. Aí não tinha carro para buscar, não tinha onde correr, vou quebrar. Né? Dependia do carro para trabalhar. Para trabalhar, né? E, tipo, precisava buscar e levar. E eu não tinha nenhum capital de emergência, não tinha dinheiro guardado, não tinha absolutamente nada, né? E daí destruíram o meu carro. O cara não tinha seguro. Não tinha seguro, imagina. Aí tá recém começando o negócio. O negócio sem seguro. Não tem, né? Tudo que eu falei, maturidade total, né? Lá nos 18 anos. E aí lascou. Daí o cara pagou o carro, tá? Pagou o conserto e tudo mais, mas o carro ficou 4 meses lá pra consertar, porque realmente o porta-malas foi quase parando nos bancos da frente, né? O carro praticamente deu quase perda total, mas conseguiram recuperar. E era um golzinho branco 96, né? O CLI, um bico sujo, né? Me lembro até hoje. Olha aí. E daí não tinha como trabalhar, daí tinha um outro amigo meu que tinha um pet shop, e ele já tinha uns 2, 3, e daí ele fui lá, conversei com ele, fiz uma proposta, ele me comprou. E pelo menos assim, não quebrei literalmente. Não fechou o negócio, né? Isso, daí o que eu vendi o pet shop, cobri umas despesas que eu tinha naquele momento. Aí o outro negócio ali, depois que eu, voltando atrás ali, quando eu tava na Honda, daí eu fui pro Mato Grosso, daí eu tentei abrir uma empresa lá de pintura térmica pra silo, barracão, tudo mais. E essa primeira empresa aí, ela era em qual cidade? Que a gente acabou não falando. Passo Fundo. Tudo natural de Passo Fundo. Tudo Passo Fundo. Começou a Nasceu história em lá Passo Fundo, também. Nascido, criado, Passo Fundense total. Né? E aí foi pro Mato Grosso. Mato Grosso Sul? Mato Grosso. Não, Mato vamos Grosso, longe. lá Lucas em e Rio Verde, vamos pra longe de verdade, entendeu? Aí fui pra lá, daí tentei abrir uma empresa lá de pintura térmica para estilo barracão. A gente viu que
uma necessidade lá que a gente viu que as empresas tinham muito problema de aquecimento nos silos, e isso fazia o grão perder peso e tal, umas coisas lá que eu estudei bastante naquela época, tá? Eu fui atrás. Daí por alguns outros motivos pessoais acabei voltando embora, né? Daí quando eu voltei a fazer o que eu sabia fazer antes, que era vender carro, né? Porque já tinha passado na rua naquele momento. Voltei a trabalhar carro, fiquei trabalhando carro, vendedor de carro na Mitsubishi, né? E daí, quando eu entrei na Mitsubishi, comecei a vender uns carros de valor maior, o Tulander, L200. E daí a comissão já... Daí as comissões estavam começando a melhorar um pouquinho ali, daí eu pensei, pô, tá começando a sobrar um dinheirinho, o que eu vou fazer, entendeu? Daí eu comecei naquela época a estudar sobre carro. Daí naquela época eu me lembro que tinha um simulador online, um site, eu acho que era, se eu não me engano, era da Folha de São Paulo até, que tu entrava lá, se cadastrava, eles te davam 250 mil reais fictício, e você tinha toda a plataforma da bolsa para ficar negociando, comprando ações e vendendo, né? Isso aí foi mais ou menos em 2013, tá? Um simulador. Tipo um simulador, 2013, 2014. Que massa. Aí eu peguei, pô, o que é isso? O que é uma ação? Comecei a estudar, comecei a ler e tudo mais. Comecei a me interessar cada vez mais pelo assunto e tudo mais. Começou a sobrar um dinheirinho, daí eu tinha, o que dá para fazer com esse dinheiro, entendeu? O que dá pra tentar fazer? Porque assim, pá, eu acho tão ruim o cara ficar juntando dinheiro, compra um terreno. Entendeu? Vou montar outro negócio? Entendeu? Tipo Passou assim, na cabeça montar outro negócio ou não? não, pior que de tudo que depois eu tentei, quase comecei a fazer um e daí depois tive umas outros propósitos diferentes. Mas antes de... Não, ali, na sequência. Então, tipo, saí ali na Mitsubishi, peguei, comecei a ver aquilo ali, não, tem que ter alguma coisa melhor. Daí veio uma crisezinha ali, deu umas folias naquela época ali, foi uma véspera de impeachment da Dilma naquela época, daí que o mercado tava ficando difícil as vendas, o pessoal comprava carro mais elitizado, tava segurando dinheiro, não tava querendo gastar, e é um público diferenciado e não é um carro que você vende um por dia, né? É um carro que é uma venda mais trabalhada, tu conversa várias vezes com o cliente, né? E esse povo começou a diminuir um pouco as compras. Eu, cara, o que eu posso inventar, o que eu posso fazer e tal. Aí nesse meio tempo eu tinha começado a fazer engenharia, né? Comecei a fazer engenharia mecânica. E daí comecei em algumas aulas de engenharia, a gente começou a falar bastante sobre agronegócio e tudo mais. Daí começou a ter eu sempre gostei de tentar trazer coisa nova, né? Eu vi que nos Estados Unidos todos os agricultores faziam um mapeamento da sua área através com um drone para saber como que estava o seu solo, né? Então como tá a vida da planta e tudo mais, fazer um mapeamento. Eu comecei a futricar, no Brasil não existia isso. Daí fui lá, comprei um drone e tal. Eu, sabe de uma coisa? Não vou mais vender carro, eu vou tentar fazer esse negócio. Aí no momento que eu comprei o drone, estava me preparando para começar a fazer esse tipo de mapeamento agrícola e tudo mais, veio uma outra concessionária, né, que foi uma casa para mim de aprendizado, que foi esponqueado lá em Passo Fundo mesmo, a Rede Chevrolet, né, um grupo muito bom de trabalhar. Bem grande. Bem grande também, né, foi uma faculdade para mim lá dentro, que naquele momento eles disseram, não, Gabriel, vem para cá, que dá uma chance de novo para você vender carro, que eu acho que vai dar certo. Nunca me esqueci isso, a frase do gerente lá na época, lá, o Diogo, falou isso, não, vem para cá que eu acho que aqui você vai gostar e vai dar certo. Daí lá, fiquei lá em torno lá mais ou menos uns 3 anos, né, um pouquinho mais, eu acho, de 3 anos vendendo um veículo, e no meio desse caminho eu comecei a ir atrás de investimento, né. Daí tem a minha entrada no mercado financeiro, eu acho que foi um pouco por causa de um cliente meu, tá? O nome dele era Cali, né? Até não sei se não me lembro se o nome dele é completo, me lembro que eu vendi uns carros para ele, para a família dele, e daí um dia nós estava conversando, eu disse pra ele, tô comprando umas açõezinhas aqui lá na concessionária e tal, daí ele, que legal, tu tá começando, daí eu já invisto. E ele já era investidor. Ele já era investidor, daí ele pegou, abriu a carteira dele, me mostrou as ações, mesmo até hoje, que ele pegou e disse, olha aqui, eu comprei as ações da Movida a 7, já tá 14 naquela época e tal. Eu, que legal, não sei o que. Daí comecei assim, pois eu já tentei ser assessorado por alguém. Eu já tinha tentado ir atrás no escritório, ninguém queria me atender. O escritório, não vou tirar, é um público mais elitizado para ser assessorado, até porque tem falta de profissional. Então, tu pega um assessor de investimento hoje ali, ele pode atender com qualidade 120 clientes. Tu acha que ele vai atender 120 clientes com 5, 6 mil reais, ou ele vai procurar a gente? Não. O ticket tem que ser mais alto, né? O ticket para valer a pena o cara ser assessor de investimento, na realidade de hoje tem que ser um ticket mais alto, né? Aí ele pegou, me apresentou o assessor de investimento dele, e ele disse para o assessor de investimento dele naquela época, ele disse, assessora o Gabriel, que eu gosto muito dele.
Ali que o cara que eu tinha uma conta na XP naquela época, mas não era assessorado por ninguém. Tava lá no B2B, B2C lá, que é a assessoria digital da XP lá, e é isso. Daí, beleza. Uma coisa que daí me marcou bastante, né, que depois esse meu cliente, o Cali, ele veio a falecer. Né? Ele faleceu, ele teve um problema de câncer. E tem foto com ele até hoje em casa guardado. Tipo assim, foi ele que deu um cliente meu que eu tinha vendido o carro, que me deu aquele empurrão para ir para frente nessa parte. Aí comecei a especular e tudo mais. Aí lá na frente um escritório de investimento da Graham Investimentos, que é onde eu estou trabalhando, né? Eu já tinha aproximadamente naquela época lá uns 10 anos esse escritório em Erechim, né? E daí eles disseram, a gente quer ir para Passo Fundo, e a gente se conheceu no meio desse caminho e a gente tá gostando de você e a gente gostaria, quem sabe, você viesse fazer parte da equipe aí conosco e tudo mais. Daí veio um convite. Aí, naquela época eu era vendedor de veículo, não parei de vender veículo, né? Continuei lá. E daí, só que daí tava finaleira de faculdade, fazendo TCC, daí tinha que estudar para certificação da Ancord, né? Tudo junto, numa vez só. E aí, chegando nesse certificação da Ancord, para ser o assessor de investimento, no caso, tem que fazer um curso que é esse da uma Ancord. certificação que tu ganha no mercado financeiro. Hoje, se tu vai falar com um gerente de conta sobre investimentos, né? Investimento básico do banco ali, que eles oferecem, um produtinho poupança, uma coisa assim, nesse sentido, que normalmente o banco tenta utilizar bastante, tem que ter certificações, CPA 10 e CPA 20. CPA 20 acima de 300 mil, se eu não me engano, e CPA 10 abaixo. Daí, para você poder falar com o cliente sobre bolsa de valores, para você falar sobre derivativos, para começar a falar um pouco mais avançado no mercado, você tem que ter uma certificação no mercado que se chama Ancord. Né? É um degrauzinho assim Aí, no caso, tu já fez para entrar no escritório, mas estava trabalhando de vendedor. De vendedor de veículos. Aí que tu fez a transição daí. Ele se assemelha talvez a uma OAB dos advogados? É mais ou menos isso, tipo, que nem hoje, se você for ser advogado, você tem que ter a OAB para atuar no mercado financeiro. Só que a diferença é que a certificação da Ancord, você especificamente não precisa ser economista. Tá? Você não precisa fazer economia. Qualquer um consegue fazer a certificação da Ancord. Passado na prova e tal, estudou, passou, pode ser um assessor financeiro aí. Pode trabalhar no mercado. Coisa engraçada, né, que uma coisa que me chamou bastante atenção, que o conteúdo da certificação da Ancord é muito superior ao conteúdo que você aprende na faculdade de economia inteira. Caramba. Né? E uma pessoa graduada em economia, ela pode atuar no mercado financeiro ou ela também necessita da Ancord? Necessita. Também necessita. É como uma pessoa que se formou em Direito e não fez a OAB, ele, entre aspas, poderia fazer um concurso público, tem várias oportunidades que aparecem no mercado, mas advogar sem OAB não poderia, até onde eu sei, né? Sim. E a faculdade de economia, ela se tem o conhecimento, ela te habilita, digamos, a algo ou é só para conhecimento? Tipo, faculdade de economia. Economia? É. Assim, a faculdade de economia no Brasil, para ser bem sincero, não sei se dá para falar palavrão, coisa aqui, cara, mas é uma bosta. Claro, a economia no Brasil é um lixo, cara. Desculpa falar, mas é uma merda mesmo. Então, depois de todo esse processo ali, pulando essa história que eu estava contando, lá na frente, participei de umas aulas, uma pós-graduação de economia, né, onde tinha um monte de gente que até era gerente de banco. No momento que a gente foi falar um pouquinho sobre derivativos, sobre por que uma empresa abre capital aberto, por que uma IPO, ninguém sabia nada. Isso era uma pós-graduação de economia. Né? Então, as pessoas na economia vou ser sincero, assim, tem algumas faculdades de economia muito boa em São Paulo, algumas regiões, mas assim, se tu pegar e expandir isso, fica concentrado em alguns lugares, em algumas grandes capitais, em algumas faculdades pontuais, não é aquela coisa que você vai se formar em economia numa cidade do interior e vai conseguir fazer alguma coisa talvez no mercado financeiro para competir com o resto do mercado. Show. Então na verdade, eu estava trabalhando lá na Graham em Passo Fundo, mas hoje nós estamos aqui em Nova Prata, né? Então como que aconteceu essa vinda para cá? Quando eu saí da concessionária, daí eu entrei na Graham Investimento, passei na certificação, aí veio uma hora... Tudo que dava para dar de errado aconteceu, porque esse movimento aconteceu um pouco antes da véspera da pandemia. 2020. Né? Bem ali na viradinha. E daí, vamos começar o escritório e tudo mais. E veio a pandemia. Como que trabalha, como que faz?
Aí eu falei com o meu colega, o Rafael, né, ele que me ensinou muita coisa que eu sei hoje do mercado financeiro, devo a ele. Chegou lá na hora, ele simplesmente, cara, vamos fazer reunião por Zoom, né? Aí eu peguei, cara, a lista de todos os clientes que eu já tinha vendido carro. E eu comecei a separar os que eu tinha vendido da S10, Equinox, né? Peguei e, sentei o dedo no telefone, entendeu? Vamos ligar, vamos falar, ó, seguinte, saí da concessionária, agora tô trabalhando nisso, queria te mostrar o que eu tô fazendo, me dar uma oportunidade, pelo menos para apresentar o produto que eu tô vendendo, e lenho, entendeu? Tipo, literalmente, sabe, aquele filme A Procura da Felicidade com o Will Smith? Cara, dedo no telefone, a cada 10 que tu liga, 5 tu marca reunião, 2 te dão balão, 3 tu transforma em cliente. Cara, matemática. E foi desse jeito, sentei o dedo no telefone, às vezes passava o dia inteiro com o dedo no telefone, pegava a lista de 100, 200 telefones, ficava ali o dia inteiro, mexia a semana de reunião. Aí daí depois passou a pandemia, até o escritório não podia ter sido construído nessa época, que não podia contratar pessoas naquela época, tudo realmente parado. E o escritório da Graham Investimentos de Passo Fundo começou na sala da minha casa. Daí o Rafael, que é meu colega, ele ia todo dia de manhã lá em casa cedo, a gente ajeitava a mesa da sala, uma mesa de vidro, mais ou menos o tamanho dessa, e nós ficava ali no computador o dia inteiro, que não podia sair na rua e não podia nada, era ali. Isso em Passo Fundo? Isso em Passo Fundo, só que o escritório de Erechim já tinha 10 anos, Sim. né? É que ela é originária de Erechim, no caso. É isso, o escritório é originário de Erechim. Aí tem Concórdia também, já tinha o escritório, na verdade, naquela época de Concórdia, já existia lá também. E eles queriam vir para Passo Fundo. Tinha muito cliente de Passo Fundo que queria ser atendido lá por Erechim. Pô, então vamos abrir Passo Fundo, a visão deles, né? Então, óbvio, né? Aí cheguei lá, depois o escritório foi aberto, passou a pandemia, foi construído. Tem um escritório fabuloso lá em Passo Fundo, uma estrutura ótima. Aí chegou um momento que, lá no início, eu tinha falado pro pessoal, não, ó, seguinte, eu quero ter qualidade de vida. Né? E eu tenho pavor de trânsito. Eu detesto sair daqui da minha casa, atravessar a cidade, ficar meia hora dentro do carro para ir, meia hora para voltar. Daí tu sai para almoçar, é meia hora para ir, meia hora para voltar. Parece que tu só dirige o dia inteiro, sabe? Parece que tu não desenvolve. Eu quero morar numa cidade interior e que eu possa ter qualidade de vida e que eu possa, quem sabe, exercer minha profissão bem. Aí começamos a estudar, olhar várias cidades ao redor. Aí também comecei a pensar um pouco na patroa também, né? Que é quem manda em casa, né? Quem paga, quem né? Tem que ser, né? Elas que mandam, Elas sempre. que mandam, a gente sempre acha que manda, não manda bosta nenhuma. E daí que alguma coisa que funcionasse também para a área dela, né? Ela é médica, fez especialização em neurologia e daí quando a gente começou a pensar assim, pô, vamos para uma cidade que comporte os dois. Daí a gente começou a estudar, conversar. Daí tem um pouquinho de uma proximidade, porque a minha família é daqui de Nova Prata, região, né, ali do interior de Guabiju, na verdade, minha família por parte de pai. E daí viemos para cá, estamos com um escritório provisório aqui ainda, né, estamos com um pouquinho de dificuldade de achar pessoal para trabalhar aqui ainda. E estamos se desenvolvendo agora aqui na região. Nova Prata. Daí, no meio desse caminho, eu parei de ser assessor, né? Daí hoje eu sou gestor comercial do escritório, de uma parte do escritório. Então, aqui na região de Nova Prata, Passo Fundo, tem um assessor também em Porto Alegre. E essa turma, eu ajudo eles a captar algum cliente mais difícil, para ajudar aquela parte assim que a gente é muitos colegas e a gente tem que estar sempre se ajudando. Então, hoje eu estou mais naquela parte ajudando os colegas, aparece uma oportunidade no mercado, eu vou lá e passo para todos eles. Como eu gosto muito de ser comercial, já fui na tua cafeteria várias vezes, vou ali, converso, arranjo contato de 5 pessoas, e daí, ó, esse aqui pode ser quer ser cliente e tal, daí eu vou lá e passo para... E dá pra dizer que o primeiro escritório entrando da Graham em Nova Prata foi na cafeteria? Olha, dá pra dizer, porque as primeiras reuniões que eu fiz foi ali na cafeteria e nós não tínhamos a sala. Conheci o Gabriel na cafeteria como cliente. Ele falou, não, eu tô vindo de Passo Fundo e tal, nós vamos montar um escritório aqui em Nova Prata. E só que ele não tinha um escritório, né? É verdade. Então, ele utilizava o café, tomadinha... Pra entrevistar pessoas para trabalhar, para a primeira pessoa. Verdade. Mas é isso, cara. E aí, então, estão aí já 2 anos de escritório em Nova Prata? Não, um ano e meio, mais ou menos, ano e ali. meio. Daí que a gente tá aqui, né? A gente viu que a região aqui é uma região de bastante oportunidade para nós e a gente viu que aqui tá bem carente disso. Né? A região aqui nossa tá bem carente. Mas, assim, hoje, da minha carteira de cliente, dos clientes que eu atendo, eu posso dizer que
40%, 50% não é nem da região. Muitos dos meus clientes de fora. eu não conheço presencialmente, atendo hoje o Brasil inteiro, tenho cliente em Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Nordeste, cara, não tu imaginar, eu tenho cliente. E uma coisa que a pandemia trouxe de bom foi essa digitalização, né? Então hoje, aquele problema da pandemia fez a gente começar a fazer reunião por Zoom e abrir o cliente pelo Brasil todo. Hoje eu atendo o Brasil inteiro, literalmente eu atendo o Brasil inteiro, acho. Então, eu tô aqui no interiorzinho do Nova Prata, 30 mil habitantes, mas eu atendo o Brasil. Eu atendo muito cliente importante aí no Brasil. Não foi fácil chegar até eles, né? Teve cliente que, para marcar uma reunião, fui bater na porta 5, 6, 7 vezes recebendo não, né? Ligava pro cara, o cara hoje não. Ligava pro cara hoje não. Ligava pro cara hoje não. Pô, vamos pelo menos uma semana que vem, então de manhã cedo, no horário antes de trabalhar. Bah, não consigo. Daí, de repente, o cara, pô, tá bom, vamos conversar. Entendeu? Então, é insistência, é não desistir. Mas essa pegada tua ali de assessor, a questão de ser vendedor primeiro, isso aí mudou completamente toda a vida. A tua profissão, toda né? a vida. Hoje, assim, eu acho que, na minha opinião, que independente da profissão que você vai exercer, não interessa se tu for médico, advogado, o que tu for, tu tem que vender. Entendeu? Tu tem que saber vender. Pois é. Entendeu? Tu tem que saber se vender. Entendeu? Pô, como é que tu vai se vender? Tu tem que saber se vender, total. Né? Às vezes tu tá numa rodinha de pessoas ali, tu tem que, pelo menos, quando tu tá conversando com aquele grupo de pessoas, né? Eu acredito nisso. Tu vai jantar numa turma de gente que você não conhece, todos ali tem que, no final, saber qual que é a tua profissão. Entendeu? Como eu também tenho que saber da profissão dos outros. Isso, e esse tipo de coisa é uma das coisas que eu vejo que mais faz diferença, né, nos vendedores que dão certo, que têm um bom desenvolvimento, dos que não dão, que é o networking ali, né, que é aquele relacionamento com as pessoas. Se tu perguntar hoje para qualquer amigo meu, para qualquer um, todos sabem o que eu faço. Né? Então, e como que eu sei que são bons vendedores, os que sei que são bons, também sei o que eles fazem. Alguns, até hoje, eu juro que por mais seja amigo, eu não sei direito o que eu faço. Pois é, isso aí, pra mim, na época que eu era despachante, era muito as pessoas que às vezes passavam na rua e, tem que ir lá no escritório, porque, na verdade, assim, já conhecia como despachante, né? E ficou muito ligado àquela figura. Na rua precisava de alguma coisa de carro, já chamava o Juliano. Como o escritório ficou 6 anos, se não me engano, 6, 7 anos, ficou muito aquela coisa de referência, né, na área. Claro, né, depois agora comecei em outra área, né, agora vamos dizer assim, é do zero, né, mas toda aquela bagagem que eu tinha do despachante, né, para empreender, isso aí eu trouxe para montar esse novo negócio. Claro que há alguns erros também, aí agora, né, comecei de uma maneira completamente diferente, né, um modelo de negócio mais estruturado, né, já pensando em escalar, como que ia escalar, o despachante não tinha como escalar, era eu e eu, né? Então, muito traz esse negócio. Mas... E é muito do perfil do vendedor mesmo, né? Eu tava falando aí com o pessoal na rua, já vi e tal, no escritório e tal, despachante. E é ter esse perfil de vendedor. Eu lembro também no início na cafeteria, que o pessoal vinha comprar uma fatia de torta. E aí lembrei também do filme, todo mundo já deve ter visto, né? Quem não viu, assistam lá, O Lobo de Wall Street. Venda minhas canetas. Mas só para essa parte, assim, como falar do filme do Lobo do Wall Street, tira a parte da cocaína, tira a parte tem que da tirar essa daí sim. Filme, porque senão o pessoal vai começar assim, a pensar, pô, a vida do Gabriel botada... né, é o Gabriel naquele filme, é o Gabriel. Tá. Não, se vocês olharem... Tu sabe que tu vai apanhar nessa ainda, né? Perfil, lá fora, né? O perfil de vendedor é aquilo, é gerar a necessidade, né? Gerar a necessidade. Então, venda minha essa caneta. Essa caneta é muito bonita, não sei o que, não. Escreve pra mim, gerar a necessidade em cima do... Eu acho que, assim, isso daí eu acho é legal ali e tal, mas tem um detalhe, né, que eu comecei a perceber ao longo dos anos na parte comercial, que não é só você criar a necessidade. E a maioria das pessoas, realmente, elas têm uma necessidade e você tem que achar realmente a necessidade. Descobrir a necessidade dela. E no momento que tu começa a botar de foco, por exemplo, eu sou assessor de investimento. Então, o meu foco é ajudar o máximo possível de pessoas a investir melhor o seu dinheiro. Esse é o meu foco. No momento que ajudar. ajudar. No momento que um médico pega o foco
Meu objetivo na minha área é curar o máximo de pessoas. Ajudar pessoas. Ajudar pessoas. Então, no momento que você tem uma coisa que você vende que é bom, cara, é fantástico. Porque eu já vendi produto ruim e é horrível. E tu pode utilizar isso para várias coisas. Até pegando, eu tava falando da cafeteria, o pessoal vinha comprar uma fatia de torta. E eu vendia a torta inteira pra pessoa. Mas por quê? Porque às vezes a gente pensa que o pessoal é egoísta e tal. Não. O ser humano pensa muito mais nos outros do que em si próprio. Né? Então, eu vou levar uma fatia. Tá, mas tu vai chegar em casa. A tua filha, o teu marido, tu vai chegar só pra ti, vai pensar no outro. Então, por isso levava muito mais coisas, né? Então, o ser humano em si, ele pensa muito mais nos outros do que em si próprio. Entre ele comprar uma coisa só pra ele e tal, ou ele ter que vender tudo pra pagar uma cirurgia de uma filha ou algo assim, com certeza ele vai vender tudo e vai pagar. E ele vai pensar no outro, né? Então a gente até tem essa visão de que não, o ser humano ele pensa muito mais em si mesmo, ele é egoísta. Não, ele pensa no outro, ele pensa no seu próximo. Gabi, eu abri uma caixinha de perguntas tá, no Insta, e aí o pessoal mandou aqui umas perguntinhas, hein? Vamos ver aqui o que veio. A tradicional IRBR. Vamos ver. Não, a primeira vez assim, ó. Quais são os primeiros passos a serem feitos para começar a investir? Opa, pergunta legal, né? Porque aí já é o começo, né? O começo de tudo, né? Então, primeira coisa, eu acho, para começar a pensar em investir, né, é saber se você tem condições de investir. O que é assim? Não é tô dizendo questão de condições financeiras, porque todo mundo, independente de quanto você ganha, dá para dar um jeito de você começar a investir um pouquinho, né? Voltando um passo atrás até para complementar isso, para você começar, antes de você começar a pensar em investir, começar em empreender, você antes, eu acho, minha opinião, Gabriel, que você não pode nunca ter passado por salário fixo, tá? Ou você tem que ter um serviço autônomo, ou você tem que trabalhar num lugar que te pague comissão, que te dê oportunidade de você ganhar mais. Porque se você hoje ganha um salário mínimo, R$1.200, R$1.300, não sei quanto é o salário mínimo hoje, e você tá com aquele salário fixo e o teu custo de vida é aqueles R$1.300, como que você vai conseguir guardar um dinheirinho ou fazer alguma coisa? Não tem. É impossível. Então, para você conseguir criar um caixa a mais, você precisa ter uma fonte de renda em casa, na tua vida, que você possa te proporcionar isso aí. Então, primeira coisa, eu acho que vem lá de antes disso é ter como que é a sua fonte de renda, né? Eu acho que salário fixo é ridículo, né? Eu nunca trabalhei com salário fixo na minha vida. Quando eu trabalhava no cachorro, ganhava comissãozinha ali, depois que os primeiros anos, ali 2, 3 anos, só quando eu tinha 13, 14 anos, ganhava 50 pila por semana naquela época, mesmo até hoje. Daí depois comecei a ganhar por cachorro lavado, depois comecei a ganhar por percentual do lucro dos cachorros, depois comecei a ganhar comissão, e comissão eu nunca trabalhei com salário fixo. Eu nem sei direito como seria a minha vida. Eu acho que eu não me vejo com isso também. Porque, cara, se tu quer conquistar um sonho, tu quer conseguir alguma coisa, como é que tu vai ganhar mais? Entendeu? O salário fixo tá preso, tá fixo, já disse ali. Então, isso eu acho que é um primeiro passo para você poder ter uma geração de caixa, né? A segunda, antes de pensar em investir, que é a parte de será que você tem condições de investir, tu não vai conseguir investir se você tiver dívida. Tá? Isso não dá. Porque você vai lá, ganha lá 3 mil por mês, aí você começa a guardar R$500 por mês, R$600 por mês, só que daí na outra ponta você está pagando uma prestação de um carro de R$1.000, daí tem IPVA, tem isso, tem aquilo. Aí você pega esse teu dinheirinho e começa a investir pensando na tua aposentadoria. Tu perde o emprego, como é que tu faz para pegar o carro? Aí você começa a querer mexer nos teus investimentos de aposentadoria e já vira um banzé e dá tudo errado, né? Então eu acho que primeiro tem que se organizar nisso, né? Então ter condições de investir é ter a tua vida estabilizada, né? Agora sim, espera um pouquinho, já estou começando a guardar um caixa de emergência, né? Eu sempre bato muito na tecla que o caixa de emergência de uma pessoa tem que ser o seu custo de vida vezes 6. Eu acho que é interessante, que é, você tem hoje um dinheiro, né? um custo de vida, né? Por exemplo, o custo de vida é R$3.000 por mês, água, luz, telefone, gasolina e tal. Tu tem que ter, então, pelo menos esse custo de vida vezes 6, porque se você perder o emprego, se você é um autônomo que depende das mãos, um dentista ou, sei lá, qualquer profissão que seja, um cozinheiro, qualquer
tu lá no restaurante, servindo as mesas. Cara, se tu quebra o braço, o que tu faz? Quanto tempo você fica sem trabalhar? Então você tem que ter um caixa de emergência primeiro para isso. De 6 meses. Eu acho que o número legal é 6 meses. Tá? Então, os primeiros 3 passos, no caso, o primeiro é ter o perfil, então, ou seja, ganhar um pouco mais, conseguir primeiro, ganhar uma renda variável já, né? tipo, Ter uma comissão, é. conseguir escalar o tanto que tu ganha. O segundo, então, seria o que tu falou, perdão? A parte de não ter dívida. Parte de não ter dívida. Isso, então, o primeiro é ter condições, o segundo é não ter dívida e o terceiro fazer uma reserva de emergência, por enquanto, de no mínimo 6 meses do teu custo. Exatamente. Perfeito. Então, tipo, aí você consegue começar a ter os passos para... Os próximos daí, depois da reserva. Então, depois da reserva, o que eu faço? Aí eu acho que daí você já começa a pensar assim, em estruturar a tua vida. Né? Te juro que nem eu consigo fazer isso direito, mas é o certo. Né? É o certo. Sim. Só que às vezes a gente dá umas resbaladinhas. Eu acho que é difícil você conseguir às vezes fazer 100% de uma coisa, mas se tu conseguir fazer pelo menos 80%, tu tá no caminho certo. Aí eu acho que é legal as pessoas começarem a pensar assim, hoje meu custo de vida é 3 mil. Aí eu ganho 4 mil, pô. Como é que tu vai como é que tu vai trocar de roupa? Como é que você vai pagar carro? Como é que você vai pagar todas essas outras coisas? Então, eu acho que daí tem que começar a fazer uns investimentos, né, separados. Né? Então, o que é? Aqui eu vou começar a guardar dinheiro para minha aposentadoria, aqui eu vou começar a guardar dinheiro que é o dinheiro da minha manutenção pessoal, que é roupa, um pneu do carro que tem que trocar, alguma coisa nesse sentido. Uma outra janelinha, né, eu acho interessante a gente ficar pensando em coisas de risco, né? 10% ali é para um risco, né? Depois a gente pode falar um pouco mais disso. E uma parte também ali na parte da educação, né? Que eu acho que tu nunca pode parar de fazer curso, essas coisas, e melhorando. Tem isso num livro básico, né? Que eu acho que qualquer pessoa que primeiro vai começar a investir, que é um livrozinho básico do básico, lá que é o Segredo da Mente Milionária, né? Eu acho que todo mundo que começa a pensar sobre investimento acaba lendo ele fala bastante disso, né? Teu custo de vida tem que ser 50% do que tu ganha e o resto dividido em 5 partes. Cara, é mais ou menos por ali, né? Para não dar nada errado, né? Para nunca precisar mexer no dinheiro da aposentadoria, no dinheiro de uma emergência ou de uma viagem, alguma coisa nesse sentido. Porque se não tiver vamos dizer assim, essa estrutura básica aí, o que vai acontecer? Qualquer coisinha vai lá e vai pegar o dinheirinho que é fazer o investimento. Exatamente. Caso, né? Ou tu fez um investimento de renda variável, que renda variável já fala no nome, variável. Um dia tá um preço, outro dia tá outro dia tá outro preço, outro dia tá outro. Já nessa, então, emendando, a outra pergunta que era qual a diferença entre renda fixa e renda variável? Então já começou a responder, né? A variável, então... Varia. Tá. E a fixa é sempre a mesma. A variável varia. Então, em tese, esse que eu investiria depois do meu... Para fazer a minha reserva de emergência, eu deixo em variável ou fixa? Fixa. Sempre fixa, mas... Fixa e com uma liquidez no máximo de 15 dias. Algum fundo de investimento que pague acima do CDI, né? Ou algum CDB bancário que pague 100, 102, 103% do CDI, que isso é fácil de conseguir hoje. Isso tu não vai conseguir isso em banco tradicional, tá? Tem que sair fora do banco tradicional, né? Tem que ir atrás de corretora para conseguir isso, mas não é difícil. Ou Tesouro Selic, alguma coisa nesse sentido, que fica teu capitalzinho de emergência, mas caso tu precise, estralou o dedo, tá de volta na conta. Entendeu? E aí, tá, depois disso aí, eu posso pensar em renda variável. Aí depois disso, que daí você também já estiver começando a entender que tem que começar a guardar um pouco para tua manutenção do ano, uma parte disso começar a pensar em investir. Né? Que daí a gente pode começar a falar em bolsa de valores, daí lá vamos lá para o mercado de ações, fundos imobiliários, né? Daí a gente pode começar a ir para falar disso. Né? Mas menos, pessoal, menos uma coisa, tá? Menos mini índice e mini dólar. Não. As pessoas não sabem o que é mini índice. Porque assim, ó... Sabem o que é mini dólar. A renda variável, que a primeira coisa quando a pessoa vai buscar na internet, tá? Sobre investimento, muitas pessoas caem num erro muito grande, tá? É o quê? Pessoas dando curso, tá? Ou, no caso, o canal youtuber, no caso, tá lá acompanhando mini índice, mini dólar. O que acontece? A pessoa cai nesse primeiro, vamos dizer assim, é uma cilada, vamos dizer assim, que tu cai. Tu pesquisa, né, sobre investimento. Bolsa de valores, investimento, isso vai aí, cair no vídeo do já vai YouTube cair fazendo mini índice. Isso aí, e aí vai estar cheio de visualização lá.
Ou Tá? um Forex da vida lá. Isso, ou pior, pior ainda, né? E aí Criptomoeda. criptomoeda. Mas no caso, cai nesse mini índice, Vou mini investir em dólar Bitcoin. e você foi. Aí a pessoa acha, tá? Vai lá, põe dinheiro na corretora, perde dinheiro, tá? Ou primeiro ganha, tá? Sempre dá aquela coisinha. Ganha ali um pouquinho e depois assim, ó, só ladeira abaixo. Tá? E aí a pessoa sai daquilo ali, tira o dinheiro, perdeu todo o dinheiro, às vezes colocou na corretora, ou colocou e depois coloca mais ainda, perdeu, tenta recuperar, porque é sempre assim, né? O pessoal coloca, E perde. na próxima eu vou recuperar. Vou recuperar. E aí coloca mais dinheiro, perde, aí sai e aí fica falando mal de investimento. Fala que é cassino, tá? Não entende a fundo o que é um investimento de renda variável. E Aí aí compra um curso de um cara no YouTube ou de alguém lá que diz que vai te ensinar a ser trader, né? viver de trader. Viver de trader. É bem né? isso aí. Existe, tá? Traders no Brasil realmente muito bons. Tá? Existe alguns caras aí que até eu conheço, são bons de verdade. Uma Mas minoria, né? Mas assim, é minoria. E assim, se tu for ver o que esses caras fazem, a profissão deles é essa. Não é o cara que trabalha ali de vendedor, trabalha numa loja, um empresário, que vai lá no fundo pegar o celular e fazer um tradezinho e ganhar dinheiro. Isso não existe. Isso aí. O cara trabalha 8 horas por dia na frente do computador e o cara faz 1, 2 operações às vezes por dia e tem dias que não faz nada porque o mercado não deu oportunidade. É saber trabalhar. Mas E o então, pessoal entra com cassinos. Ele ganha dinheiro fazendo trade. E dá para se dizer então que esse pessoal ganha dinheiro não fazendo trade, mas sim vendendo o curso de como você faz. E vamos Isso, ser né? sinceros, esse dia eu vi uma propaganda no YouTube, né? Porque como eu sempre tô olhando coisa do mercado financeiro, o YouTube puxa lá o que tu olha. Isso né? aí. Normal. Daí apareceu lá bem certinho assim, como você fazer uma rentabilidade de tantos % ao mês fazendo trade. Clica aqui. Cara, velho, por fazer a conta do juro composto daquilo, se tu começar com 10 mil reais fazendo a promessa do cara, se não me engano, eu tinha feito um cálculo, em 5 anos tu é bilionário. Né? Cara, por que o cara vai vender curso de um troço desse, velho? Que faça Por que ele que mesmo, não né? fica bilionário sozinho, entendeu? Vai ali, pega 10 mil emprestado no banco, se ele não tem dinheiro, faz a mágica dele acontecer e vira bilionário, Não cara. precisa vender curso, né? Não tem. Olha, eu vendo curso, tá? Mas eu vendo curso de como você entender o mercado financeiro, como você analisar uma empresa, como você querer se tornar sócio de uma empresa através do mercado financeiro. Eu sempre falo para os meus clientes, né, quando querem para renda variável, e também falo para as pessoas que assim, você não tem que entrar na bolsa de valores, comprar uma ação e depois estudar a empresa. Você tem que estudar uma empresa e usar o mercado de ações para se tornar sócio dela. Se você tiver essa visão ao contrário, show de bola. Entendeu? Agora eu vou pedir para te pegar, nós entramos no assunto ações e a próxima pergunta, pega para mim aquele negocinho ali atrás, ó. Isso aí tu deve conhecer. Esse aí. Vai, Torinho. Depois eu pego isso aqui e vou mandar lá pro Pablo Spire lá. Vai, Torinho. Vai, a pergunta é, por que mercado urso e mercado touro? Temos aqui o touro. Aí, ó. Isso aqui, às vezes, até se você hoje ir nos Estados Unidos, Nova York, você tem o Wall Street lá, o touro e o urso lá, né? Que acontece? O urso, ele ataca de cima para baixo. E o touro, ele ataca de baixo para cima. Então, o touro joga o mercado para cima e o urso joga o mercado para baixo. Entendeu? Então, só que isso daqui não é só claro, é o símbolo que virou o mercado financeiro, mas às vezes até fora do mercado financeiro o pessoal fala muito em bull market quando a empresa ou a pessoa como pessoa está se desenvolvendo. Estou em bull market, isso é um pouco comum mais lá fora, e está desandando, estou em bear market e o negócio está... Aí vem até, não sei se lembra, vamos falar um pouquinho do assunto polêmico, que foi colocado um touro na frente da beleza. Eu ia falar aqui bem no isso Brasil, agora. cara. Era bem isso aí. Foi botado um negócio lá bonito, com ideia de querer prosperar o Brasil e tal. O Brasil tá entrando aí num bull market, vamos dar esperança, vamos fazer o negócio crescer, vamos todo mundo trabalhar. Aí vai um chinelo velho lá e briga lá pra tirar o touro. Por exemplo, qual que foi o motivo real, assim, pra tirar? Não gostaram do lugar? Cara, meu... Porque não interfere no que? Porque é um touro, sei né? lá, velho. Aqueles idiota lá. Sabe? Foda-se, eu acho que foi o Boulos que começou esse troço. Política. Né? Política. Política. Simplesmente entendeu? política. É o centro de São Paulo ali, se tu for conhecer, se tu conhece ali, se tu andar ali, cara, tá feio, tem bastante miséria ao redor ali da B3, ali no centro, não é bonito, né?
Mas às vezes tu pegar ali, colocar um touro ali como um ponto a mais turístico ali na cidade, podia começar a chamar gente pra ir lá tirar foto. Quando botaram aquele touro, eu já tava pensando em ir pra São Paulo pra tirar uma foto lá na frente quando eu ia pra lá, entendeu? E divulgar muito mais esse AB3 em si e a bolsa, né? Porque hoje o brasileiro, não sei se tu sabe porcentagem, mas eu acredito que é uma mínima parcela de todos os brasileiros que investem hoje, né? Na bolsa de valores hoje tá em torno de uns 3% da população 3%, brasileira investindo na bolsa, 4%. Tem ideia nos Estados Unidos quanto que é? Uma média de 65%. 65, Meu olha só Deus, o que a diferença 65%. É muita diferença. entre os Estados Unidos e nós. É que lá já tá intrínseco na cultura deles, né? Eles nascem sabendo o que é investir. Quarta série, tu tá tendo assunto de aula de economia, velho. Entendeu? Tu já tá aprendendo o que é um IPO, o que é uma oferta pública inicial lá de uma empresa, por que a empresa tá indo pra bolsa de valores. E aqui no Brasil, na quarta série, Na, estamos tendo não, daí, greve de professor. não, aqui, voltando ao assunto antes, tinha uma pós-graduação de economia E e não sabia os o caras IPO. não sabiam o que era um IPO. Né? Então, Para finalizar as perguntas aqui, agora que a gente entrou no assunto de ações, tem mais uma. Vale a pena investir nas ações da Magazine Luiza com a crise das Americanas? cara, assim, ó, Meu Deus. eu sou assessor de investimento, não sou analista, mas eu posso dizer por mim, Gabriel Rigon, não Gabriel assessor de investimento, Gabriel Rigon, uma pessoa física que gosta de andar a cavalo no final de semana, que gosta de jogar computador, que eu não compro, não gosto, né, muito do mercado de varejo Varejo não. no Brasil. Eu vejo assim, estudantes como se fosse estudar uma empresa, assim, para mim, comprar para mim e tal. Eu acho que é um setor complicado, sabe? Porque quando eu vou estudar uma empresa, eu gosto de estudar ela, entender como ela funciona, como ela ganha dinheiro, como ela cresce. Agora sim, se eu for comprar um setor de varejo, que nem tu falou ali, Magazine Luiza, cara, eu vou ter que estudar sobre geladeira, liquidificador, celular, eu vou ter que entender tudo que ela vende, cara. Daí depois juntar tudo nisso num negócio ali, daí eu, velho, me desculpa. E ela vende tudo, na verdade. né? Vende tudo. Daí, cara, é muito difícil tu estudar uma empresa dessa e tu saber para que lado uma empresa dessa vai, quanto vale, né? Tu vê que até muito analista, eu conheço muito analista do mercado financeiro, muitos gestores de fundos de investimento, a gente seguiu tá conversando com o pessoal e tu vê que até eles não encaixam. Tu vai falar assim, tu vai ouvir um programa ou tu vai conversar com eles, tá um deles falando que a empresa é boa, o outro falando que tá ruim. Nunca tem a maioria falando que é boa. É sempre meio a meio, ou às vezes a maioria ainda tá puxando um pouco pro lado que não gosta muito. Então assim, cara, tem setor tão mais fácil de estudar, investir pra botar na carteira, né? Por que vai se enfiar Eu vi o Barsi, inclusive, falando, né, o maior investidor aí da Bolsa hoje, brasileiro, falando que as varejistas americanas quebrou, e foi nesse auge aí da crise da Americanas e tal, e ele falando, olha, as varejistas, as que não quebraram, aguardem que vão quebrar. Ele falou né? isso. Ele falou isso aí. Não sabe, ele falou, não sei quando, mas vão quebrar. Mas vão quebrar. Não sei quando, pode ser que demore muito mais. Ele falou, realmente falou isso aí. E ele não investe em varejista, ele falou também. É que assim, ó, pra que, cara, né? Tipo, vamos lá. Tem setores no Brasil que eu gosto de quando eu vou escolher uma ação pensar assim, ó, pô, lá tá falando de empresa. Mas vamos lá, tem uma empresa ali. Ser assessor de investimento é foda, velho. Porque às vezes tu tem umas empresas que tu olha assim, tá de graça, a empresa tá boa, tu tá comprando, tu vê call de compra pra tudo que é lado e tu não pode falar, porque assessor não é analista, nós somos assessores de investimento. Né? Mas aí tu vê ali empresa espetacular, tu vê que o mundo não vive sem aquela empresa. Se aquela empresa quebrar, tu vai ver que o Brasil se destruiu. Né? Vamos puxar um pouco para o setor, o setor agro, cara. O Brasil é agro. Né? Se o agro quebrar no Brasil, o que sobra do Brasil? Quantas empresas na bolsa tem do agro? Tem algumas legais ali. Setor elétrico. O que acontece no setor elétrico? Cara, como é que vai viver sem energia elétrica? Velho? Entendeu? Então tem tanto setor bom para tu botar teu patrimônio, investir com coerência, entendeu? Por que querem ir para cassinha? O agro é praticamente tudo, né, no Brasil. Até eu tava olhando agora, o valor da carne baixou. Daí eu fui olhar, o valor da carne baixou, a picanha tá mais barata. Aí fui olhar, como assim? Já começou os memes. Aí eu fui analisar, né? Eu falei, vou pesquisar o porquê que baixou. Deve ter algum motivo, não baixa por nada, né? Aí eu fui olhar, porque no Pará, na verdade, o caso da vaca louca lá, e aí cortou todas as exportações, todas as exportações para a China. Então, logo, se tu não pode mais exportar, tem mais carne no Brasil. Então, mais oferta de carne no Brasil. Logo, o preço vai abaixar. Mas é temporário, né? Mas e aí eu vi até
Já voltou publicaram normal. ali e tal, que agora o preço da carne baixou. Daí eu falei, mas é temporário. Aí vai passar um mês, vai subir de novo, sabe? Mas a China já ia aceitar de volta. É, E então aí já já vai estão voltar, vendo, vai voltar a isso subir. já vai voltar Não tô agora. acompanhando nos últimos dias, mas eu acho que eu vi um negócio hoje de uma casa de análise, se não me engano, acho que foi da Suno Research, que eles tinham publicado ali, o Thiago Reis, um analista muito bom. Ele tinha feito, acho, um post, acho, hoje no Instagram, só que eu não olhei todo o post ali, referente a alguma coisa que a picanha não vai dar aqui pro brasileiro, alguma coisa assim. Isso, na verdade a China já ia aceitar de volta a carne brasileira, e aí voltando às exportações, diminui a oferta no mercado interno, e aí a picanha tudo vai pro lugar onde tem mais dinheiro, e se foi, né? Vai aumentar. Então picanha aí, por enquanto, vai ficar um pouquinho mais Não, caro. Só cervejinha. Então. Por enquanto, vamos assim, ó, carne no domingo, em vez de ser picanha, vai ser um peito de frango ainda. Peito de frango, Tiro de frango, tá lá o quilo, congelado que é mais barato. Congelado que é mais barato, daí tem que deixar descongelar lá, para descongelar frango no micro-ondas é uma bosta, né? Parece que não descongela, cozinha nos cantos. E aí, né? e aí só ao redor e dentro fica, né? No dentro fica, ao redor já tá como quase pronto na hora de comer e no E meio dentro tá cru. tá cru. Aí tem que botar na airfryer, imagina frango na airfryer. Pô, cara, eu faço, velho. Fica É bom, legal, fica fico, bom. boto A airfryer é a temperinho. melhor invenção da humanidade, eu acho, né? Eu acho Faz que é. tudo lá. Eu acho que é. Tu faz tudo, tu Podia, bota, verdade. liga, Não tem, pode fazer qualquer coisa naquele troço, né? Dá pra fazer tudo, qualquer tudo. coisa. Batata frita. Só sopa eu tu nunca vi faz. fazer no troço, So- mas ah, eu é. conheço. Sopa é meio difícil, né? Sopa eu acho que não vai. Aí sim, aí eu Mas assim, ó, fazer sopa, de né? capelete. Não, faz o capelete frito, né? Joga na airfryer o capelete e liga. Cara, eu já fiz isso, velho. Fica bom? Fico. Na airfryer o Eu capelete. não lembro com quem que eu aprendi, velho, a fazer o capelete frito na fritadeira, que daí fica um bolinho com carne dentro, né? Dentro. E olha uma aí. vez eu fiz na airfryer e não fica tão ruim, cara. Se tu chega em casa com fome e não tem o que comer, Eu que vou- tu mora sozinho, Eu vou implementar isso na próxima janta e depois vou dar o feedback. vai dar um feedback. Isso aí. Pessoal, já vai começar nosso episódio, mas antes nós temos que apresentar nossos patrocinadores, né, Bruno? Exato, grandes parceiros aí, sempre conosco e realizando esse podcast. Começando pela... Objetivo, ambiente sob medida, né? Nosso grande patrocinador, fez todo o nosso estúdio, né? Decorou todo o Exato, nosso nosso estúdio patrocinador master, né? Toda a decoração, essa poltrona aqui, o pessoal é nota 10. também. Isso aí, excelente qualidade. Invista em imóveis, né? Então toda a parte de venda, locação, é Ou só chamar até investimento, né? Aquela sala comercial, algo assim. Chama o pessoal do Invista Imóveis, o Cássio, atendimento também, nota 10 diferenciado. Isso aí, grandes investimentos, né? Para fazer toda a questão de investimento, né? Renda Fundo fixa. imobiliário, ações, que assessoria do Gabi aqui em Nova Prata. Chama ele no WhatsApp e cria uma carteira aí, carteira para aposentadoria ou carteira para rendimento. Dom Juan, homem e mulher, né? Nos vestindo em todos os nossos podcasts, Todos os né? nossos podcasts estamos vestindo Dom Juan. E pensa na Agora qualidade. com né? loja em Nova Prata, hein? Service e contabilidade. Tá pensando em terceirizar o financeiro da tua empresa? A Service conta com um serviço de BPO ou consultoria financeira. Então tu não sabe quanto que dá de rendimento a tua empresa? Chama o pessoal da Service que eles resolvem esse problema. Moviart Cinema, aquele cineminha, né? Exato, a nossa amiga Roberta aí com 4 cinemas, 2 em Bento Gonçalves, 1 em Erechim e 1 em Nova Prata. Movie Art Cinemas. A Dil Telecom, né? Toda a nossa internet é da Dil e que qualidade, Fornecida né? por eles. Graças a eles vocês estão recebendo aí com muito upload o nosso podcast. Cebilar, parceiro credenciado Intelbras. Não quer fazer todo o monitoramento, parte de câmeras e alarmes da sua casa ou do seu negócio? Chama o Ricardo aí da Cebilar, atendimento personalizado. Ele vai fazer um orçamento aí para vocês com preço diferenciado. E a Petrus Coffee, né? Essa eu conheço bem. Cafezinho aí, fornecendo o café e a comida de todos os nossos podcasts. Lanches, doces, açaí, milkshakes. Centomilha, né? Toda a produção desse podcast foi feita pela Centomilha, agência de marketing, né? Exato. Social media, tráfego pago ou até mesmo quer fazer um podcast? Chama a 100 Milha. Isso aí. Grande apoiador, Massa FM, né? Um abraço pro nosso amigo Marcos e um abraço pro Ratinho também, que é a Rádio do Ratinho. Isso aí. Também a SIC, CDL e Cindy Lojas aí são nossos apoiadores. Teremos um evento, né, Julian? Isso Finalzinho aí, da nossa no primeira final- temporada. No final da primeira temporada nós vamos ter um grande evento, né, de empreendedorismo, né, inovação, tecnologia, e eles são os grandes apoiadores, né, que acreditaram nesse projeto. Então, assim,
eles vão estar nos apoiando em todo o projeto, tá? É um grandes parceiros aqui no Nova Prata. Exatamente. Acompanhem nas nossas redes sociais que a gente vai lançar as próximas novidades aí e a data desse grande evento. Então, confiram aí, apoiadores Six CDL e Cindy Lojas. E agora vamos com o episódio. Eu acho que seria interessante, já que a gente está falando bastante sobre investimento, eu acho que a gente podia falar um pouquinho só sobre o grau de riscos, eu acho, de cada produto, que hoje quando a gente vai falar sobre o mercado financeiro, o pessoal sempre gosta da Bolsa de Valores, e às vezes tem muitos produtos no mercado financeiro que é atrativo, né, que é legal, e eu acho que tem ali para a gente colocar ali os graus de risco hoje no mercado Robson, financeiro. coloca aí para nós dos produtos. Os né? produtos. Olha, aí, ó. Né? Então aí a gente tem aí hoje em categorias, né, o risco dos produtos no mercado financeiro, né? Então em ordem, né? Primeiro lugar, né, vai estar o Tesouro Nacional, né? Tesouro Selic. Não Selic, é que tem o pessoal normalmente mas o Tesouro Nacional, vamos botar o Tesouro Nacional, porque tem prefixado, PCA, então... Tá em alta, né? O pessoal tá sabendo bastante por causa do da Pronamp e tal, que foi atrelada à taxa Selic. Então hoje ela tá muito mais em alta do que antigamente, né? Antigamente ninguém muito falava da taxa Selic. Exatamente. Agora a taxa Selic 14%, quase 13,75%, né? Manteve. Aí o pessoal se E o pessoal tá sabendo agora a taxa Selic, tá então, todo mundo... Aqui hoje, né, é o lugar mais seguro de se investir no mundo, né, no Tesouro Nacional. Vou dar um exemplo assim, tu pega uma empresa lá, uma empresa gigantesca lá, uma Apple da vida, né? Tu pega uma Microsoft, tu pega qualquer empresa desse patamar, né, gigantesco, né? Se tu pegar, por exemplo, só para vocês terem uma ideia do tamanho que a Apple vai nos Estados Unidos, se tu pegar a Apple, fazer vezes 2, 3 lá, se você pegar a Apple lá, você tem que fazer todas as empresas brasileiras junto, vezes 2, 3, para dar só o valor que a Apple vale nos Estados Unidos, né? A gente, é isso aqui, só que a gente não tem noção disso, mas a gente é isso aqui. Uma empresa dessa, o caixa que ela tem, se ela botar num banco, ela pode comprar, na verdade, o banco, se ela quiser. Entendeu? Ela tem caixa suficiente para comprar um banco. Muito mais do que um banco. Como é que ela vai deixar todo esse patrimônio no banco? Não vai, né? Então, grandes empresas sempre costumam deixar o seu patrimônio, uma boa parte do seu dinheiro, em tesouros nacionais dos países. Eles espalham vários países de acordo com a taxa de juros de cada país, e daí até isso começa a influenciar em câmbio, né? Vamos botar dinheiro no Brasil, nossa taxa de juros está subindo, o americano olha para cá. Agrada. Olha a taxa de juros subindo no Brasil, vamos jogar dinheiro para o Tesouro Nacional lá. A taxa de juros está subindo lá na Europa, lá na Alemanha. Em vigor essa notícia na Inglaterra, pelo que eu vi, vai subir, né? Também. Então, cara, vamos botar para lá, né? O dinheiro lá que o Tesouro Nacional lá está pagando melhor, eles espalham o dinheiro no Tesouro Nacional. Né? Aqui é a fonte de dinheiro do país. Né? Antes de quebrar o Tesouro Nacional, já vai ter que ter quebrado todos os bancos, né? Até porque os bancos, quando se apertam de dinheiro, muitas vezes recorrem. Vai ao Tesouro. Entendeu? Então, antes de quebrar aqui, tem que quebrar muita empresa, muito banco aqui no Brasil antes de quebrar o Tesouro Nacional. O mais seguro de todos, dá para se dizer que é o Tesouro Nacional. É o Tesouro Nacional, sem sombra de dúvida. Daí depois, né, tem os CDBs, LCI, LCA, que normalmente o pessoal conhece já um pouco, muitos bancos oferecem, com umas rentabilidades às vezes meio, mas oferece. Ele tem uma certa proteção aqui, porque ele tem uma coisa chamada FGC, né, Fundo Garantidor de Crédito, que é um seguro que tem em cima da renda fixa, que estão até 250 mil reais tu tá protegido no banco. Tu tem R$1 milhão no banco X lá, o banco quebrou, tu recebe 250. Então, tem uma certa proteção, por isso que ele tá em segundo lugar na categoria. Né? E aí que vem a parte que é legal, porque que às vezes as pessoas, quando começam a ter um patrimônio maior, saem do banco e vêm para a corretora. Porque quando o cliente chega aqui e gosta de renda fixa, e gosta de ter a segurança do seu patrimônio, como a gente é uma corretora, né, a gente tem vários bancos dentro da corretora. Então o cara quer deixar 200 mil no banco, 200 no outro, 200 no outro, 200 no outro, tu tá com todo o teu dinheiro protegido dentro da FGC, então... E tu consegue fazer essa distribuição dentro de uma corretora. Se tu tivesse em um banco X, tu só conseguiria investir naquele banco X, só. Exatamente. Sempre vejo assim, tu tem as corretoras, né, no mercado, para tu entender bem, elas são assim, você vai numa construtora, ela só constrói apartamentos dela e ela vende dela. Tu vai numa imobiliária, vende de todo mundo. Tu vai no banco tradicional, ele só vende produto dele. Tu vai numa corretora, tem produto de muita gente lá para oferecer. Então,
Só que aqui tem um teto também, né? 250 mil de FGC por CPF em cada instituição financeira, mas é um teto de 1 milhão acumulado em tudo. Né? Então, tem um teto de 1 milhão. Assim, se chegar ao ponto de quebrar 5 bancos que tu tá com o teu dinheiro distribuído, existe um cálculo, né? Tem bastante analista que faz no mercado que o FGC não conseguiria pagar todo mundo. Né? Não dá pra quebrar os 5, então. Cara, mas isso daí serve para qualquer tipo de seguro, tá? É a mesma coisa segurador de carro. Imagina o que sobraria de uma HDI, Porto Seguro, Sul América, independente do segurador que for, se todos os carros do Brasil bater ao mesmo tempo. Senão não conseguiria bancar, não né? Tem, entendeu? Então, tipo... Não tem caixa suficiente para... Não tem como fazer... E nós falamos ali dos bancos e tal, agora já vamos seguir, né, a escada aí, mas só abrindo um parênteses, que daí banco agora também tá em alta, né? Todo mundo tá falando por causa do banco, do SVB, que acabou falindo lá nos Estados Unidos. E o Credit Suisse. Eu não cheguei a acompanhar o Credit Suisse, ele chegou a ser comprado, que fim deu? Parece que o BS tá comprando. Tá comprando? Tá comprando, o BS tá comprando. E o que tu tem a dizer sobre essa crise aí dos bancos? Cara, assim, uma coisa da crise, né? Que a crise sempre desencadeia sem nunca ninguém esperar. Até essa semana eu tava ouvindo bastante analista e o pessoal tava falando assim, uma coisa que um me falou que me chamou bastante atenção, não me lembro de qual gestora que era agora, não sei se foi da BU, não acho, não me lembro qual era a gestora que era, e ele simplesmente pegou e falou o seguinte, a crise, ela sempre estoura. A pandemia, o que aconteceu? Estourou tudo numa vez só, foi em poucos dias. A crise lá em 2008, estourou. Quebra da Nasdaq lá em virado do século. Foi tudo uma vez só. Se tiver uma crise de crédito no mercado, que é os bancos ficando sem dinheiro, cara, não tem como tu prever isso. O troço simplesmente vai do estourar. Dia pra noite vai estourar. Só que tem um movimento que a gente achou, que eu vi no mercado, né? Que um analista tava falando, eu achei muito legal. Ele disse assim, cara, o medo desencadeia a crise. Então... um novo governo entrou, vai virar uma merda. Então todo mundo começa a parar de consumir e ajuda a desencadear uma... Cria o medo, né? Cria o medo e a crise começa a acontecer pelas palavras. Aí essa crise do crédito, né? Que a gente está vendo grandes bancos tendo problemas financeiros e quebrando, começa a fazer com que as pessoas estão sacando muito dinheiro dos bancos também. E isso daí, querendo ou não, tu tá empurrando. Porque o banco vende dinheiro. Né? Você deixa teu dinheiro lá por um valor X que ele te paga ao mês e o banco vai vender o teu dinheiro por um valor maior. O banco vende dinheiro. Aí no momento que todo mundo começa a resgatar, você está tirando o produto que o banco vende. Cara, óbvio que vai dar uma crise bancária. Isso aí não tem como não dar. E se gera medo, todo mundo, eu não vou deixar meu dinheiro nesse banco aqui, né? Então vai sacar. E aí é uma corrida aos bancos, não tem banco, eu acho que aguentaria todo mundo indo lá tentar sacar o dinheiro. Eles não teriam, porque o vencimento até dos investimentos deles devem ser maior do que um dia, né? Porque assim, tu pega ali, vamos lá, tu deixa teu dinheiro lá numa aplicação do banco, aí o banco empresta teu dinheiro para o financiamento do carro lá em 36 vezes. Daí tu vai lá e pede aquele dinheiro agora, daí tem que ter um outro cliente depositando para cobrir aquilo ali. É uma bola, né? Não vai... Isso, só que daí começa a sacar, cara, dá uma crise. Daí é o que tá acontecendo um pouco, é uma crise de crédito, né? Uma coisa que isso tá acontecendo é que o Brasil, tá? Nesse sentido, eu acho que ele vai ser melhor que os outros países. Porque o Brasil já tá acostumado com taxa de juros alta. O brasileiro já é acostumado a pagar juros. Entendeu? O brasileiro tá acostumado a comprar a porcaria de um carro e pagar 5. Entendeu? O americano, o outro, não são assim. A taxa é muito baixa, né? A taxa de juros lá sempre foi negativa. Né? Então... E tu acha que dentro então desse cenário o Brasil não teria o problema tem, o risco de algum banco quebrar? Tem, sempre tem. Pode ser que teve um banco esses dias agora que quebrou. Aqui no Brasil? Teve um pequeno, um banco pequeno, não lembro se era uma cooperativazinha pequena, um bancozinho pequenininho, teve um aí que esses dias andou quebrando, que a gente já recebeu e-mail lá para acionar o FGC lá de clientes que tinham, do nosso escritório, acho que teve um cliente que tinha, mas tinha tipo um valor bem pequenininho, 20, 30 mil lá e acionou o FGC em 15 dias o dinheiro tá na conta, 30 dias o dinheiro tá na conta já. E aí no caso do FGC, esse aí que até 250 mil ele iria pagar para ele. Se ele tivesse 300 mil, ele iria receber 250. Exatamente. E daí teve um banco que quebrou agora esses dias no Brasil, não me lembro o nome, até pra próxima e depois podemos botar nos comentários alguma coisa ali. Sim. Mas já teve algum resquíciozinho aqui no Brasil, né? Uma coisa legal que as pessoas pouco olham, né? Quando você vai deixar dinheiro no banco, é o índice de Basileia, uma coisa que eu gosto de cuidar muito, né?
que é quanto o banco tem em patrimônio proporcional ali a quanto ele tem emprestado, para ver se o banco não está se alavancando em emprestar e não tem tudo isso. Então tem umas coisinhas legais que eu acho legal de quando você vai investir no banco menor. Se ele não paga inadimplência, ele não vai receber esse dinheiro para conseguir entregar, né? Exatamente. Subindo aí, então, debentures. Debenture, depois em fundos de investimento. Isso aí. Fundos de investimento é simples, é só um e rendas fixas É para tu entender, um fundo de investimento é um pote que é um fundo de investimento. Ele tem uma equipe de uma gestão, mas quando é um fundo de renda fixa, dentro desse pote só pode colocar renda fixa. Então, tu bota o dinheiro no fundo, os gestores do fundo aplicam o dinheiro em renda fixa. Então, acaba se tornando seguro porque esse dinheiro aqui, né, normalmente, ele acaba sendo aplicado em CDBs, LCI, LCA, no Tesouro Nacional. Nos que estão embaixo. E alguma coisa aqui também em CRI, CRA também. Alguma coisa nesse sentido, os fundos de renda fixa acabam indo bastante para esse lado, até alguma coisa aí, dependendo do fundo de renda fixa, debênture também. Né? Então, é um produto legal porque ele coloca em rendas fixas. Né? E o que é uma debênture? Debênture é uma coisa que grandes empresas conseguem fazer, que é assim, ó, vamos lá, eu tenho uma empresa e eu quero... preciso de dinheiro. Aí tu pode... O banco está te cobrando muita taxa de juros. E a tua empresa tem tamanho suficiente para bancar e para dar garantias, né, de uma aplicação. Né? Então... Olha o celular, hora de dormir. Então, a empresa tem um certo volume, um certo tamanho, ela pode fazer uma emissão de debênture, que é pegar dinheiro emprestado direto com investidores, cortando o caminho do banco. É um produto muito bom, né? Porque, vamos lá, isso aqui não é uma indicação, não é nada, só vou dar um exemplo. Taesa. A Taesa estava arrecadando dinheiro e fazendo lá uma emissão de debênture ou CRI, não me lembro o que eles estavam fazendo, se era debênture ou CRI. Aí eu, espera um pouquinho, a Taesa é uma empresa gigantesca, dona de todas essas torres de energia aí que a gente vê, que principalmente na região sul tem bastante, com as bolas de basquete quando a gente está viajando, né, tudo dela. Cara, se essa empresa quebrar, boa parte do país fica sem energia elétrica, é meio difícil, né? Então, eu acho que é legal emprestar dinheiro para ela, eu emprestaria, né? Você está cortando o caminho do banco, daí ela está te oferecendo uma coisa que o banco te oferece, ela te oferece uma coisa melhor do que o banco te ofereceria, e ela vai pagar menos do que pagaria num banco. Fica um meio caminho que você corta e vai direto à empresa. Então, no caso, é como se eu quisesse investir direto com a empresa sem ter o intermédio do banco. Exatamente. Então, eu compro da empresa. Exatamente. Uma debênture eu compro da empresa. Isso aí é uma aplicação que tu compra da empresa. E ela me paga uma taxa pré-fixada? Pré-fixada, tem pós-fixada também, né? A maioria das debêntures hoje que a gente vê no mercado, debênture, CRI, CRA, são produtos atrelados à inflação, que daí normalmente paga 4, 5, 6, 7% ao ano, mais inflação, né? Então é legal porque protege teu patrimônio da inflação, da desvalorização da moeda, que eu acho uma coisa legal, né? E uma dúvida, essa debênture aí, ela é protegida também pelo... Não? Não, aí não. Já também é um risco... Porque é um seguro que o banco oferece, os bancos oferecem com o FGC. Tu vai fazer direto, né? Tu vai fazer direto, o risco é total da empresa, né? Aí já é mais arriscado, no caso. É contigo, entendeu? Tu e ela. Por isso, né, que se a gente depois pegar um fundo de investimento que aplica em renda fixa, tem fundos de investimento que deram uma quebradinha na performance por causa da Americanas. Por causa que eles estavam com dinheiro debêntures na Americanas na carteira. Se tu pegar alguns fundos de renda fixa, que, cara, tá sendo normal os clientes de renda fixa, fundo de investimento que sempre pagou um pouquinho acima do CDI com uma linhazinha, daí agora nessa época tá quebradinha ali, porque os fundos tinham um pouquinho da debênture, de alguns fundos de investimento aconteceu isso. Então já é uma coisa mais arriscada, no caso. Quando tu parte ali para debênture, já é mais arriscado. Já tá no degrau de cima, um risquinho um pouco maior, né? CRI e CRA ali é a mesma coisa que debênture, só que cria para a empresa específica da construção civil, certificado de recibo imobiliário, certificado de recibo do agronegócio, que daí é para emprestar para o agro, só que a diferença é que a LCI, LCA, CRI e CRA, eles são isentos de imposto de renda sobre o baixo o COE? É um COI, né? COI é um produto estruturado, que é tipo um fundo de investimento que aloca em alguns produtos, mas ele tem uma garantia de retorno, pelo menos do valor da aplicação, dependendo do COI ali. Então, é um produto interessante para pessoas que querem, às vezes, migrar para uma renda variável, uma ação medrosa, né? Tem gente que gosta de utilizar esse tipo de produto, né? Eu acho legal de usar de vez em quando, mas quando é um negócio extremamente arriscado, né? Tipo um COI lá que investe na China e Taiwan lá da vida,
Daí tu vai ali, aplica, porque se der tudo errado, pelo menos o dinheiro que você investiu traz de volta. Alguns até tem algumas correções anuais e tal. Então, Consegue retomar. ele consegue retomar, né? E depois tem os fundos multimercado. Fundo multimercado que investe tanto em renda fixa como renda variável também. Então, já diz multimercado, eles podem bastante fundo multimercado aloca em produtos tipo que não é emprestar dinheiro e tudo mais. Por exemplo, o fundo pode estar com o dinheiro tomado em dólar, pode estar tomado em commodity, soja, milho, alguma coisa nesse sentido, né? Não precisa estar aplicado dinheiro no lugar. E eu acho interessante, normalmente, em diversificar um pouco, em colocar em fundo multimercado desse estilo, porque o teu dinheiro não está emprestado para uma coisa que pode te dar uma crise. Teu dinheiro está em dólar, teu dinheiro pode estar em... Ele está ramificado em várias coisas. Tem alguns fundos multimercado que fazem isso, tem alguns que realmente pegam renda fixa também, mas tem uns fundos de multimercado. A maioria de multimercado é renda variável, então. A maioria é que o fundo multimercado ele pode ir de renda fixa até renda variável de acordo com o que está nas entrelinhas do estatuto do fundo multimercado. Cada fundo tem um estatuto próprio isso, uma equipe de análise própria. Tem fundo multimercado que, cara, os caras são uns demônios para entender sobre taxa de juros futura e sobre câmbio. Daí tu vai ver lá o fundo está 10% do dinheiro dentro do fundo alocado em dólar, porque eles estão acreditando que o dólar vai subir. Daí passa 2, 3 meses, eles já estão comprados em libras esterlina lá ou em euro, porque perante o dólar, perante a outra moeda lá do euro, faz de conta, vai ter uma valorização. Então o fundo multimercado é um produto legal porque tu vai ter volatilidade na cabeça, mas tem uma gestão normalmente bastante ativa por trás disso daí que eu acho legal. Daí depois tem fundo imobiliário. Né? Esse é famoso. Esse é famoso, esse né? É famoso. Esse é famoso. Esse né? aí... E eles estão em baixa agora, né? O pessoal tá... a parte de estar em baixa, daí a gente começa a falar um pouquinho sobre análise, né? Porque a taxa de juros está subindo, o fundo imobiliário cai. Né? É consequência da taxa de juros alta. Uma boa parte da volatilidade da renda variável caída é consequência da taxa de juros. Porque, vamos lá, vamos falar de fundo imobiliário, nós vamos falar sobre como se fosse um imóvel. Vamos falar de um imóvel fixo. Tá? Um apartamento custa 300 mil reais. Ele está alugado por 1.000 pila. A taxa de juros está pagando 13,75. Faz de conta que está 12 lá, para ficar a conta mais fácil. Então, seria 300 mil reais, tu ganharia em torno de 3 mil reais por mês, 1% ao mês, 3 mil reais de aluguel. Tu vai comprar um apartamento por 300 mil, que paga 1.000 pila de aluguel, sendo que a taxa de juros está 13% lá, que tu recebe praticamente 1% líquido ao mês? Não. Só que agora, se esse apartamento estiver valendo 120 mil, aí vai ficar condizente com os 1.000 reais de aluguel. E isso é uma precificação em cima da taxa de juros. Que todo o patrimônio. Só que a diferença é que a tua casa, o teu apartamento, não tem um tablet na caixinha do teu correio avisando quanto que a tua casa vale a cada 5 minutos. No mercado financeiro tem. Né? Então o número de pessoas vendendo cotas é maior do que as comprando por falta de interesse, de acordo com a taxa de juros, no momento que faz o preço dessa cota desabar. Né? No momento que a taxa de juros começa a cair, porque ao invés de eu comprar ou investir em tese em um imóvel, eu invisto no Tesouro Nacional, que está ali embaixo, que é o mais seguro de todos, e recebo praticamente mais. Exatamente. Né? Então, agora, em um cenário de taxa Selic baixa, o fundo de investimento, o fundo imobiliário, normalmente ele vai estar... hoje o fundo maior. Imobiliário, né? É que daí fundo imobiliário, quando a gente vai falar de fundo imobiliário, tem vários tipos, né? Fundo de tijolo, fundo de papel. Mas assim, vamos falar sobre o fundo de tijolo, que é um shopping center, lajes corporativas, logística. Cara, daí vem aquela parte que nós falamos antes. Não dá para tu ficar pensando no fundo imobiliário como um fundo imobiliário com uma ação. Tu tem que pensar assim, que imóveis eles têm? E tu vai lá, olha assim, laje corporativa na Avenida Paulista em São Paulo, galpão de logística ali na saída, um ponto espetacular. Daí tu olha, tu tem que estudar os pontos, estudar o empreendimento, e daí sim você comprar um fundo imobiliário se aqueles imóveis fazem sentido para você. Vai analisar o que aquele fundo compra, o que aquele fundo tem, o que ele tem de patrimônio, para depois ver. Isso, porque no caso do fundo de investimento não é tipo um fundo de multimercado, que a pessoa vai negociar ali. O fundo de investimento imobiliário ele é a coisa. Um fundo imobiliário é um pedacinho do imóvel que você comprou e recebe todo mês o aluguel. Fundo imobiliário é uma coisa muito legal para as pessoas começarem a juntar patrimônio, né? Porque hoje praticamente todas as corretoras têm corretagem zero em fundo imobiliário, com assessoria normalmente é cobrado, porque daí tem um pessoal estudando para te ajudar a escolher os melhores fundos imobiliários por trás, né? Que é você comprar um pedacinho de um imóvel que uma cota custa 100 reais. Então, aquela coisa assim, voltando lá no início da conversa,
O cara que ganha R$1.300 por mês faz um servicinho extra, comissionado, ele consegue ganhar R$1.500, ele começa a comprar 2 cotinhas por mês. Sim. Daí ele compra 2 cotas de R$100, no mês seguinte ganha lá R$1,50 de dividendo, no outro mês compra mais uma. Então ele começa a juntar um patrimôniozinho, comprando uma casa alugada tijolinho por tijolinho. Que com esses R$500 ele não conseguiria comprar um apartamento de 300 mil e depois locar Até ele. Conseguiria, só que daí tu vai pagar 5 apartamentos e não se torna um investimento. Porque daí se ele torna faria uma dívida de 20 anos. Ele faria um financiamento e aí, ao invés de receber esse valor de juros, ele pagaria esse valor de juros. Exatamente. Teria 1 e pagaria por 5. Exatamente. E tem a questão do fundo imobiliário. Tu tá comprando uma partezinha, né, de um rol de imóveis, ou no caso, e pode ser que dentro desse fundo, no caso, pode ser que, dependendo que fundo tu pegou, ele vai, às vezes, estar alugado ou não vai estar alugado. Então, às vezes, por isso que vai ser variável, no caso. Pega né? ali um fundo imobiliário ali que tem 10 lajes corporativa, 10 galpão de logística. Né? Tem alguns fundos que tem mais ou menos essa estrutura. Cara, se uma laje corporativa inteira ficar vazia, teu aluguel lá vai baixar 5%, porque ele tem mais um monte de empreendimentos, entendeu? Isso. É difícil tudo isso ficar vazio, né? Para tu conseguir hoje, como uma pessoa, ter essa sustentabilidade, cara, tu vai ter que ter pelo menos 10, 15 imóveis, entendeu? Ele é diversificado, no caso. Para um investidor pequeno que quer começar a criar um patrimônio, é legal. Entendeu? Eu acho bem legal. É uma porta de entrada para construção de patrimônio ou fundo imobiliário. E não é nem muito arriscado, nem muito seguro assim, tá intermediário. Só que tu tem que entender que isso aí oscila pra caralho. Entendeu? Isso aí chacoalha, sobe e desce. Eu gosto muito de assimilar o preço do fundo imobiliário com a terra agrícola. Uma terra agrícola que é negociada por 1.000 sacos o hectare. O pessoal gosta de negociar por saco de soja o hectare da terra, né? Então, se a saca tá R$150, a terra vale 150 mil. Se a saca tá 200, vale 200. Tu vê o cara comprando e vendendo terra? Não, ele não tá tradando terra. Sim. Entendeu? Entendeu? Ele compra terra num longo prazo que ao longo prazo vai valorizar. E interfere muito, lógico, uma época de seca, uma época de chuva e tal, vai interferir no valor da soja, que interfere no... Também interfere. Então ele é variável também dessa forma, né? Tudo é variável, né? Cara, pega tua casa, bota um tablet na caixinha do correio ali. Assaltaram a frente da tua casa, valoriza. Mataram um cara na esquina, valoriza. Construíram um lixão na tua esquina do lado de cá, valoriza. Construíram um shopping do lado de cá. Vai valorizar. Só que tu não fica vendo isso a cada um segundo que na bolsa de valores. E essa precificação é igual nas ações. Que tá aí em cima. Que agora nós estamos indo para as ações. Que essa é a mesma coisa que fundo imobiliário, só que tu tá comprando um pedaço de uma empresa. Entendeu? Se tu usar o mercado da bolsa aqui na parte das ações da forma certa, é tipo assim, eu quero abrir uma farmácia porque as pessoas estão cada dia ficando mais velhas e eu acho que é um ramo fantástico. Eu não entendo porra nenhuma de farmácia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá e vou, quem sabe, comprar ações de uma Droga Brasil, uma Panvel, né? São empresas do segmento e eu uso vir sócio da empresa. Que já funciona, que já está lá 20, 30 anos funcionando, crescendo. Ao invés de ser concorrente dela, tu vai ser uma parte dela e vai receber. Vai ser uma parte delas e já tem uma gestão gigantesca por trás que faz tudo. E aí dentro disso aí eu queria entender um pouquinho, só dentro de ações, uma coisa que são vai pagar dividendos ou não. O que é uma empresa que paga dividendos nas ações e a que não paga? Que assim, tem empresa que isso daí voltando naquela parte, cada empresa tem seu estatuto. Tem empresa que paga participação de lucro para os sócios, tem empresa que está reinvestindo no seu crescimento ainda. Entendeu? Então seria mais inteligente eu pegar uma empresa que paga dividendos, eu vou receber uma parte dos lucros ou... Depende, né? Tipo, se tu chegou numa fase de aposentadoria da vida, a empresa que paga dividendo acaba se tornando mais interessante porque tu fica usando aquela participação de lucro para tua aposentadoria. Agora, se tu tá construindo um patrimônio que tu tá pensando no teu longo prazo, você é novo ainda, não tá nem pensando nisso, pegar uma empresa que ainda tá investindo no seu crescimento é legal. Às vezes a empresa tá fazendo um projeto de ampliação pro Brasil inteiro, porque todo o lucro que tá tendo tá ampliando pro Brasil inteiro. Pode pegar toda essa pernada de alta. Aí, no caso, aumenta o valor da ação ao longo do tempo. Né? O Barsi já... O lucro da empresa entra, ela compra mais patrimônio e vai se valorizando. Aí tu não vai ganhar... Às vezes tu pode, fazer uma analogia, então, tu pode pegar, na verdade, a ação, ela tá a 10, ela vai reinvestindo, tu compra, ela quando ela tá a 50, entendeu? No caso de uma empresa que paga dividendos, ela pode sempre se estabelecer nos 40, mas tu recebe uma parte de... Tu não ganha a valorização da ação, tu só ganha os dividendos. Às vezes pode ganhar a valorização também junto, né? Não é? Divide, tem muita empresa que divide, uma parte distribui em sócio, outra parte investe no crescimento, faz uma equalização e vai crescendo. Só que daí, cara, isso é pontual de cada empresa. Sim, cada empresa vai ter um estatuto e vai
desenvolver da sua forma. Exatamente. Aí tem uma gestão ativa. Tem que entender que é uma empresa, não é igual a outra. Né? Entendeu? Cada empresa tem seu negócio. Tu só tá comprando um pedacinho numa na bolsa. Tu não tem aquela parte de antes que é muito importante. Não estude ações, estude a empresa e compre ações. O Barsi adora pegar empresas que têm os dividendos. Ele fala muito sobre dividendos. Ele gosta bastante de dividendo. Ele muito. É que o dividendo, né, quando ele cai na tua conta de uma empresa saudável, ele consegue te dar uma geração de caixa para comprar outras empresas que estão ficando baratas no mercado. Então, tu não depende tanto só do teu aporte. Né? Então, tu chega num nível onde tu já está recebendo tanto dividendo a ponto de utilizar esses dividendos para comprar empresas baratas que estão reinvestindo e vão crescer. Exatamente. Talvez seja essa é a ideia. Essa é a ideia. Você tem um leque de 10 ações, 3 te deram muito dividendo esse mês, mas a outra lá, a 10ª empresa, tá barata, tu usa o dividendo daquelas empresas para comprar, tá barato. Depois aquela sobe, tá pagando dividendo também, a outra ficou barata, você vai lá e compra o dividendo da outra e você vai construindo patrimônio ao longo do tempo em cima disso. Negócio próprio. Olha aí, eu tô aí. Todo mundo tá aqui. Né? Cada vez tá ficando mais arriscado o negócio aí, né? O negócio próprio, né? Ele tá aqui. Tô acima das ações. Todo mundo tem que ter um negócio próprio. Tu não pode pensar que tu vai viver de ações se você não tiver um negócio próprio pra... Fazer uma pergunta agora rapidinho. Investir enriquece? Deixa a pessoa rica investir? Ela vai te deixar de uma situação financeira muito melhor, né? Mas você tem que ter o trabalho para fornecer o dinheiro para investir. Ele vai potencializar. Vai potencializar teus ganhos, vai garantir tua aposentadoria. Então, é um conjunto do investimento com o teu trabalho para você juntar dinheiro. Entendeu? Ao menos que tu seja herdeiro. Né? Que daí você só recebe herança, investe e acabou. Aí já vamos pelo caminho mais fácil. Mas então, tem que ter a renda primeiro, no caso, e aí tu vai potencializar com o investimento. Sempre pensar em aumentar essa tua renda, né? Ganhar mais, no caso. Em aumentar a renda, né? Para conseguir investir mais. Para conseguir investir mais. Né? Essa é a ideia. Né? Desde o início de novo também a parte de ser comissionado, para cada vez ganhar mais, para cada vez poder investir mais. Se tu é comissionado, você vai ganhar mais, vai conseguir investir mais. Nessa parte aqui o negócio próprio está em risco, porque assim, vamos lá. Hoje a empresa é Bruno e esposa. Daqui uns dias pode ser Bruno, esposa e filho. Às vezes alguém bate no carro, né? Exatamente. Agora, se alguém bate no carro, dá problema, é risco. O que acontece? Vamos fazer um comparativo. O que acontece com a empresa do Bruno se o Bruno hoje e a esposa a Emily não conseguirem mais trabalhar? Quem que vai tocar a tua empresa? Você foi. Sim. A tua empresa é tua alma. Entendeu? Você. Agora, vamos pegar uma Klabin da vida que tem 121 anos no Brasil. Cara, o diretor da empresa não tá dando um bom serviço, aconteceu alguma coisa com ele, cara, bota outro lugar, a empresa continua lá, velho. Tá mais de 100 anos lá, uma Klabin da vida, empresas aí centenárias no Brasil, tá lá. Ela já tá estruturada já para isso. Estruturada, entendeu? Já funciona. A gente pensa em ser uma Klabin daqui a alguns anos. Uns 100 anos, quem sabe chegaremos lá. Uma coisa legal é que as empresas normalmente acabam indo recorrer para a Bolsa de Valores e abrem capital, normalmente com empresas quando são muito grandes, uma coisa que eu vejo que é principalmente por parte da sucessão, né? Daí os donos da empresa, os filhos estão, um lá fez direito, o outro virou só herdeiro, o outro fez... medicina e não querem tocar o negócio do pai, o que vai fazer aquele império? Vai jogar fora? Daí a empresa normalmente faz um IPO, se é uma empresa grande, já bem desenvolvida, a empresa se capitaliza bem, entra um monte de sócios na empresa, o cara fica com uma percentual grande das ações ainda, e a empresa continua crescendo e ele só é sócio, só fica admirando e fazendo o patrimônio crescer e aposentado. Conselho, né? Cria um conselho e o conselho libera aí sobre E ele pega, tem todas essas ações, toda essa herança para passar para os filhos, para os netos e vai indo. Né? Longo tempo. Se vai pegar, por exemplo, a história da VEG, for estudar a história da VEG, os neto e bisneto e lá dos fundadores tem ações da VEG, entendeu? Tá uma parte das ações é da família lá, fundadora. Ainda tá no... E a VEG não para de crescer e os fundadores em si praticamente nem pita muito mais da empresa, entendeu? Sim. Então, daí depois vem a parte legal que todo mundo adora, que é criptomoeda, né? Tem os derivativos ainda. Derivativo simplesmente já fala no nome, deriva um ativo, né? Normalmente pega ali a parte de índice, né? Soja, milho... tu tá comprando um derivativo, só que os derivativos eles têm uma data de vencimento. Você compra um saco de 450 sacos hoje de milho, mas numa determinada data você vai ter que vender.
né? Então ele tem um risco de chegar lá e estar no negativo ou ter subido numa E é posição. isso, então tu compra um derivativo, normalmente ele é junto com commodities, assim, é sempre com isso? Na verdade tem derivativo, fala o nome derivativo, tem derivativo de... Tudo é precificado, na verdade, no mercado em cima dessa parte. Em taxa de juro futura, né? Hoje, se tu me perguntar qual que é a taxa futura que o mercado está acreditando para 2024, está 12%, porque existe um derivativo que vence 2024 que as pessoas estão comprando e vendendo taxa de juros já acreditando que vai estar 12% em 2025. 2025. 2024, eu acho que está 13% quando eu tinha olhado hoje no final do dia. Então eles fazem o quê? Eles compram agora... Um compra, o outro vende. Cada um está acreditando numa coisa diferente e vai formando o preço. Quando chega lá, é aquele o preço que vai ser o do dia. Tudo é precificado na bolsa antes de chegar lá. É, tipo, o preço do milho, ele é através de contratos futuros, de contrato futuro de janeiro, março, maio lá e tudo mais. Vai sendo entre compradores e vendedores de contrato futuro, vai fechando um preço e quando chegar aquela data é o preço que vai estar o ativo. E ele pode ser negativo, porque tu comprou ele... No caso, se você for um comprador ou um vendedor, se você comprou num valor e teve uma valorização, no vencimento você entrega, você teve um lucro. Se você comprou e desvalorizou... E tu não pode vender antes de vencer ele. Pode. E a pessoa na contraponta, né? Vendeu acreditando que vai cair para recomprar depois. Quando estava no... Isso, daí tu ganha dinheiro na queda. E aí, no caso, os derivativos entra o índice, no caso, e o mini dólar. Tudo que deriva um ativo. O índice, o mini índice, ele é um derivativo do Ibovespa. Do Ibovespa. Os contratos futuros de taxa de juros é uma espécie de derivativo. O dólar também, no caso. Tem dólar também, né? Por isso que daí já começa o derivativo, vamos dizer assim, é uma coisa bem arriscado, no caso. Claro, bem arriscado. Né? E depois, por último, que o pessoal Criptos. adora falar. Cripto. Cara, que tem de pirâmide em cima dessa porra, velho. Tem muita pirâmide. É um produto novo no mercado, a criptomoeda existe, mas é uma moeda de troca, cara. É uma moeda de troca. Tudo é uma moeda de troca, porque o cara vai tradear criptomoeda. É a mesma coisa. Igual Tradear dólar, tradear... Isso aí, exatamente a mesma coisa. Só que é uma moeda digital. Né? Então, só que é mais variável ainda, né? Tem uma porque isso aí maior, meu Deus, é a loucura. A volatilidade é bastante alta. A criptomoeda veio como uma moeda de proteção, meio que substituindo o ouro, né? Tipo um ouro digital, porque existe um número limitado. Sim. Né? As criptomoedas, eu me esqueci o ano que foi feito, se não me engano, acho que foi na crise de 2008 que foi criado o Bitcoin, foi a primeira moeda. Porque o que aconteceu na crise de 2008? Todo o dinheiro para ser impresso precisava ter aquela quantia em ouro. Sim. Então, para tu poder imprimir dinheiro, tem que ter aquela quantia em ouro. No momento que os bancos centrais tiraram o ouro fora, né, não tem mais o ouro, pode imprimir dinheiro à vontade, velho. Não tem lastro. Tu faz, na verdade, com o dólar hoje, né? Mais ou menos uma reserva em dólar que tem. Não, é que isso aconteceu, na verdade, com o dólar. O dólar aconteceu isso, né? Aconteceu isso com o dólar. Ah, tá. Aconteceu isso com o dólar. Isso lá nos Estados Unidos. Não, na verdade foi geral. Foi geral em tudo, né? Tipo, praticamente todos os bancos centrais, dólar, real também. Hoje nada mais é atrelado a ouro. Né? Então. Nada é atrelado a nada. Nada é atrelado a nada. Aí que vem o risco do dinheiro, cara. Se quiser explodir uma inflação. Cara, começa a imprime dinheiro, velho. Liga a impressoria, imprime dólar. Foi o que aconteceu na pandemia. O Brasil começou a imprimir dinheiro, né, para distribuir excesso de dinheiro, faz o dinheiro perder valor. É o que nós falamos antes da picanha aí, que nós estávamos falando, né? Quanto mais picanha dentro do mercado, mais, no caso, mais barata ela ficaria, entre aspas, né? Exatamente. E o dinheiro fica barato porque tu tem que ter muito dinheiro, então tu precisa ter mais dinheiro para conseguir comprar as coisas. Só que aí tu não vê o dinheiro, tu vê a inflação, então tu vê tudo subindo. Isso aí. E não o teu dinheiro descendo, entendeu? Isso. Às vezes não é o produto que está subindo, é o teu dinheiro que está valendo menos. É o teu dinheiro que está valendo menos. Exatamente. Mas só que no momento que, pegando o exemplo da picanha ali, né? Vamos dizer que ela se torna mais barata, né? Aí daqui a pouquinho ela se torna menos interessante para aquele produtor, né? Vamos dizer que ele continuasse e mantesse. A China não vai comprar mais, né? Então ele vê assim, não, calma aí. Eu só posso vender no mercado interno, vamos dizer assim, né? Sim. O que acontece? Desestimula, né, a produção, ele vai investir em outra coisa e acaba que
começa a se tornar escasso de novo, né, a longo prazo, e aí começa a automaticamente subir o preço de novo. Agora vocês estão entendendo Né, por que então- a taxa de juros subiu. E isso Porque aconteceu quando- na Argentina também, né? Congelamento de preço. A hora que tu congela o preço, Isso aí. o produtor ele só pode vender a um valor X. Se ele só pode vender a um valor X, ele não vai mais querer vender. Aí ele vai porque é dizer- prejuízo para Porque ele, é né? prejuízo pra ele. É. Então, e agora vocês começam a entender por que a alta da taxa de juros. Né? Porque daí é aquela questão, o Brasil já está acostumado a trabalhar com inflação. Então eles subiram a taxa de juros primeiro que todos os outros países, porque a gente já está galo velho nesse negócio. Até uma coisa legal, que os melhores gestores de fundos de investimento do mundo são brasileiros. Muitos deles são brasileiros. Né? Tem um gestor de fundo que está fazendo sucesso fora aqui, Estados Unidos, Europa... Cara, são brasileiros, velho. Porque eles aprenderam na guerra. Levou muita pancada, né? Não, cara, é literalmente assim, os caras aprenderam lá, foram pra guerra com uma faca do Rambo lá, só aquela cabússulazinha e tal, né? E agora estão numa guerra lá que os caras estão atirando neles com espingardinha de bolinha. Entendeu? Sim, Então, tipo, sim. os O cara caras já tá... entendeu? Tipo, aprenderam no pior lugar do mundo, né? Que é aqui, né? Cara, porque a política influencia muito no nosso mercado E aí sempre econômico. que, no caso, estava 2% a taxa Selic uma época ali, né? Quando começou ali a pandemia e tal. E a taxa de juros lá embaixo, por quê? Para conseguir mandar crédito pro pessoal, para se Começar manter. a girar, Isso. fazer a economia E do quanto Brasil mais crescer. dinheiro no mercado, menos ele vai valer, beleza? Então Só aumenta que a daí, taxa só de que daí juros. naquela questão do que estava acontecendo? Estava tendo excesso de dinheiro, mas estava sendo gastado em patrimônio, estava sendo... O Brasil estava se desenvolvendo. Aí veio a pandemia. Aí ligaram as impressoras de dinheiro e começaram a dar auxílio, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Excesso de dinheiro, o dinheiro começa a perder valor. Como que você controla isso? E como que Subindo a retira taxa de também? juros. E como que retira o dinheiro do mercado, né? Porque tem muito dinheiro no mercado. Como retira? Subindo Sobe a taxa de juros, é mais atrativo eu mandar o dinheiro pro governo. Então eu voltei, né? Esse Exatamente. dinheiro que o Que o governo dinheiro me sai deu, eu dei de volta para O ele dinheiro sai de no circulação. Tesouro Nacional. Exatamente, Isso aí. tu tira o dinheiro da circulação. Aí quando você começa a fazer recolhimento do dinheiro, para fazer o dinheiro voltar a ter valor. Né? Então, assim, agora está tendo uma briga muito grande, está tendo muita repercussão na mídia. Vou dar um exemplo. A Argentina não fez isso, cara. Olha a Venezuela, velho. Tu acha dinheiro na rua, velho, no chão, entendeu? Porque perdeu o valor total, não vale nada. Então, tem que subir a taxa de juro para controlar a inflação. E tu tem que saber a hora certa de baixar a taxa de juro também, porque senão a economia do Brasil trava, porque o excesso de juro faz com que as empresas não consigam girar, as E pessoas não conseguir consigam capital consumir. também, né? Exatamente, consumir. Né? Então, a gente vive num país que todas as empresas têm dívida, né? Então, se a taxa de juros, na verdade, o mundo inteiro tem dívida, e se a taxa de juros estiver muito alta, não se sustenta. Né? Então, tem que ter esse equilíbrio, né, entre inflação, a taxa de juros e o controle da inflação. Né? Show de bola, show de bola. Foi uma aula aí dentre todos esses. Foi uma aula, olha. Tem bastante coisa, né? Essas Que tu vê, opções. normalmente o pessoal só. Ou o pessoal não tá nem no Tesouro Selic, o pessoal tá lá na porra da poupança. Ou tá indo lá pra criptomoeda pro mercado de ações. As pessoas têm que entender, construir tudo isso. E pegando assim, hoje o rendimento da poupança, ela é abaixo até da inflação, né? Existe uma regra Então- no mercado financeiro. Isso aí foi criado, se eu não me engano, eu não me lembro que ano que foi, mas faz tempo, que a poupança ela só pode pagar 70% da taxa CDI. Se a taxa CDI está 10%, a poupança paga 7%. Só que aí vem um porém. Se a taxa de juros subir para 13,75, que é o que está agora, ela tem um teto máximo que vai pagar mais ou menos em torno de uns 7,5. 7,5 e Se a aí taxa de Selic juros tá brasileira subir a 3,75. 20, vai ficar ali travado naquela média de 7,5 e não sobe mais. Não pode pagar mais que aquilo. Não pode pagar mais aqui. E muita gente ainda aqui na nossa cidade até ainda tem o costume de deixar, tá na poupança, porque lá tá guardado. Cara, Né? tá, É perder dinheiro. Tá no FGC da mesma forma, né? Eu particularmente não sou muito fã de renda fixa, né? Eu não gosto muito. Às vezes as pessoas esquecem o que aconteceu no governo Collor. Pois é. Esqueceram, né? A pessoa esqueceu, pô, os mais É que antigos- muitas vezes até pois é, mas os mais antigos, porque são eles que deixam na poupança, né? Então eles deveriam lembrar. Eles deveriam lembrar. Esse que é o problema. Só que a verdade é que Se fosse o jovem, até a gente entenderia. É que a poupança Não viveu? A poupança é um produto, cara, que ele é muito fácil de tu aplicar. Porque o que acontece? Tu chega ali no banco, teu dinheiro tá na conta. O gerente simplesmente diz assim, bota na poupança. Cara, num Transfere, clique, né? tu bota ali na poupança, o dinheiro tá ali. Não, aqui você tem que pensar um pouco mais. Você tem que ver qual CDB tá pagando melhor, quanto que vai ser a rentabilidade, se tem algum prazo de vencimento que tu tem que deixar o dinheiro. O povo é preguiçoso, velho.
Entendeu? Ele não quer pensar. Mas tá melhorando. Tá melhorando, Vamos ter fé tá que melhorando. tá melhorando. Aos Ou, pouquinhos tá ou melhorando. no caso, para não pensar, contrata um assessor Agrada. de Ele investimento. contrata assessor de investimento, velho. Então, assim, É isso muita aí. gente que às vezes pensa, não quer pensar, na verdade. Ele não quer pensar. Não, uma E ele coisa- quer ter um ganho acima da poupança, né? E tem, vamos dizer assim, um bom valor. Um valor acima de quanto, mais ou menos, aí? Assim, ó, é que cada produto, né? Hoje o mercado financeiro está liberado para qualquer pessoa investir. Sim. Se quer investir R$100, dá. Né? Mas para ter uma assessoria, a gente começa a pensar em valores mais altos, né? Mas a gente consegue atender bastante público mais inferior também, tipo, financeiramente, né? Sim. Um pessoal um pouco, digamos assim, mais humilde, vamos dizer Sim. assim. A gente consegue atender também, porque hoje a gente tem muita gente que está entrando no escritório que já tem certificação da Ancord, que são pessoas já preparadas, né? Mas que aquele aprofundamento do mercado para falar de ações e tudo mais ainda estão em desenvolvimento assim na parte de mais técnica, mas elas já têm total capacidade, né, para ajudar uma pessoa que está começando a investir em produtos mais simples. Então hoje a gente conseguiria, entre aspas, né, Dá um bom suporte. Atender dar um praticamente suporte, todo o pelo público. menos uma É que, na uma verdade, ajuda, né? o que eu acho, né? Cada vez que o valor vai ficando mais alto, vai ficando mais complexo também a pessoa investir. Não né? só complexo, como também mais estômago, né? Porque se você tem 10 mil reais aplicado no mercado de ações, cai 50%, você aguenta. Agora você tem 10 milhões e cai para 5 milhões, você tem que ter estômago para isso, né? Por isso que Então, daí, no caso, tu vai ter um valor maior. Pega um exemplo, 10 milhões, tu consegue diversificar mais, aí a pessoa que está lá dando assessoria já também tem que ter mais experiência para gerenciar todo esses, por exemplo, os 10 milhões que a gente está falando, a né? gente não, que nem falar, você tem que cuidar um pouquinho a palavra que a gente não gerencia, né? A gente dá ideias de acordo com o que o mercado vai nos fornecendo. O fundo, por exemplo, ele gerencia. O fundo ele gerencia. Tá, o fundo ele pega o teu dinheiro e, no caso, tu já está ciente das coisas que ele vai fazer. Agora, assim, vou te dar um exemplo. Esses dias atrás, as casas de análise estavam vindo com call de venda de Petrobras, que a Petrobras provavelmente ia cair. O que a gente faz com o nosso cliente? A gente vai lá, através do mercado de opções, trava o preço da Petrobras desabou, nosso cliente não viu a oscilação da Petrobras na carteira. Entendeu? Então, a Petrobras para ele não caiu. Sim, então, sim. a gente, quando o cliente está um pouquinho mais alocado, a gente costuma, e não tem muita diversificação na carteira, está um pouco mais concentrado, é legal começar a fazer algumas coisas desse sentido para ter estômago, porque, tu vê teu patrimônio cair pela metade. É poucos Barsi que tem, né? Sim. Na pandemia, achei legal ele falando, né? A filha dele, acho que estava falando numa entrevista, que ela chegou lá e disse assim, no dia que tava a bolsa caindo, derretendo, o patrimônio do pai de bi virou mi, né? De bilhões virou milhões, e o pai foi fazer a soneca do meio-dia. Caramba. Tranquilo. De boas, né? Então... O cara já viveu muito, né, cara? Já viu várias crises, inclusive. Já sabe. E talvez sabe o caminho. E talvez nessa crise, talvez foi uma época que ele ganhou mais dinheiro, pode ser. Se ele aproveitou a oportunidade, tinha dinheiro no caso. Exatamente. Né? Tem uma coisa que eu acho legal, né? Que se vocês pegar o livro do Warren Buffett lá, não lembro se acho que é o Bola de Neve, se não me engano, que ele fala uma parte lá, assim, que a maior parte do patrimônio dele foi, se não me engano, foi na guerra, que ele começou a comprar muitas ações da Coca-Cola naquela época e tudo mais, que eu penso assim, se nós perder a guerra, o dinheiro não serve para nada. Se nós ganhar, eu me tornei sócio das melhores empresas dos Estados Unidos pagando merreca. Mesmo pensamento no Covid. Se nós todos morrer de Covid, o que adianta dinheiro? Sim. Se todo mundo morrer mesmo. Se todo mundo viver, eu me tornei sócio das melhores empresas do... Por isso que às vezes na crise pode se ganhar muito dinheiro. Exatamente. Tem que saber também, né? Tem que saber, né? Cara, tem aquele momento todo desesperado, correndo. Cara, se tu tem coração frio e é teu perfil do investidor, senta o dedo na compra. Senta o dedo na compra. Show de bola, pessoal. Show de bola. Para nós finalizarmos, então, Gabi, se puder deixar uma dica e uma frase aí para quem tá querendo começar a investir e para quem quer ser assessor financeiro aí também. A parte de ser assessor de investimento hoje, cara, tu tem que gostar do mercado. E tu tem que gostar de ser comercial. Né? Tu tem que saber, entender, estudar, que o cara que vai ser assessor de investimento vai trabalhar 8 horas por dia, esquece, velho, vai fazer outra coisa que tu não vai dar certo.
e você tem que gostar do mercado. Você tem que chegar, ler. Às vezes a patroa briga comigo. Chegou em casa, já tava pendurado no celular aí, olhando o quê? Né? Então, o que tá acontecendo? Cara, você tem que gostar, velho. Entendeu? Às vezes lá, tô deitado na cama lá, 11h30 da noite, dando uma olhadinha nos contratos futuros lá, rodando nos Estados Unidos lá pra ver como é que tá sendo a aplicação. Mas tá. Entendeu? Cara, tem que gostar, velho. Entendeu? Eu acho que um dos principais, acho assim, para trabalhar no mercado, tem que gostar e ser comercial, porque não adianta tu entender sobre o mercado financeiro, mas tu não saber passar isso para as pessoas, entendeu? Então, tipo, tem muita gente que são muito inteligentes, entende muito do mercado, mas não consegue passar isso para frente. Não consegue passar para outra, né? Guarda todo esse conhecimento para ele e não... Exatamente. E daí para assessor não serve. E para quem está querendo começar a investir? Eu acho que primeira coisa, eu acho que é organização pessoal financeira. Que era a primeira parte que nós conversamos. Se organizar. Para depois começar a guardar todo mês um pouquinho. Show de bola, show de bola. Muito obrigado pela presença, Gabi. Para quem nós não falamos nas nossas redes sociais, então nos siga nas redes sociais, no Instagram, bruno.petros. O meu é @Michel, sim, com Y. O meu acho que tá com Gabriel Rigon, alguma coisa. Nem isso aí, Gabriel Rigon não vai ter. Tá. Mentira! Gabriel, ponto. O cara não sei nem comentar o meu Instagram. Eu ia falar, bota Gabriel Rigon que não tem erro, mas tem, porque eu lembrei que eu tive um colega que o nome dele é Gabriel Rigon. E é daqui. Deixa eu te falar, esses dias eu fui pagar mensalidade na academia aqui, tinha um Benedito lá com o mesmo nome que eu, qual que eu paguei mensalidade do cara. Olha aí, viu? Não, é isso aí. Como o mundo é pequeno, né? Mas assim, eu sou meio várzea nas redes sociais, tô tentando faz alguns dias já aí começar a publicar mais coisa, né? Eu sempre fui meio ruim em rede social, uma coisa que eu tenho que melhorar. Mas tô começando a largar uns conteúdos legais no Instagram, tô começando a largar uns conteúdos no Instagram lá também. Tem que começar, né? O mercado tá indo para esse lado, a gente tem que saber e conforme o mercado vai. Então, no caso, vai vir mais vezes também nesse podcast, né? Então, hoje a gente tá assim, falando sobre o básico. Isso aí, hoje é o básico. Na próxima a gente se aprofunda. Né? Na próxima daí a gente vai lá falar sobre realmente precificação de uma ação em cima da taxa de juros que a gente deu uma palhinha hoje, margem de lucro. Aí a gente dá para se aprofundar aí lá na vírgula da vírgula para realmente assim, vamos falar sobre empresas. Eu posso trazer alguns exemplos e tal, daí a gente pode tentar fazer alguma coisa diferente aí, mas do game mesmo, né? Vamos ver alguns movimentos que aconteceram no mercado, dá para trazer alguns exemplos. Olha, muito obrigado, Gabriel, tá? Espero mais vezes aqui, tá? Então, no próximo a gente se aprofunda, tá? Muito obrigado também ao Bruno, né? De participar aqui como co-host. E, pessoal, até a próxima. Né? Siga nós nas redes sociais também, Centro Podcast, né? Vai estar no Facebook também, no YouTube, Spotify, tá? E as demais plataformas. Se entrar no Instagram, na bio ali vai aparecer todos os links aonde que a gente está. No Spotify, no caso, vai ser um pouco adaptado aqui, que vocês não vão estar nos vendo, né? Talvez o Gabriel, ele gosta aí de escutar os podcasts enquanto tá viajando. Pra mim, assim, cara, tu vai gastar 2 horas dirigindo, velho. Bota uma coisa produtiva, aí. Cara. Isso aí. Entendeu? De vez em quando bota umas maneiras lá pra ficar ouvindo também, umas músicas gaúchas lá, né? O cara ouvindo, mas aproveita o tempo. Cara. Aproveita o tempo, né? Aprender sobre o mercado financeiro, tá? E então, nesse podcast a gente vai falar sobre empreendedorismo, negócio, investimento, tá? Então a gente foca muito a questão do empreendedorismo. Tá? Que é o básico. Por exemplo, não vai chegar no investimento sem empreendedorismo, sem ter dinheiro para investir. Tá? É o primeiro passo. Investir é o empreendedorismo. Você está investindo num pedaço de uma empresa. Você tem que ter uma visão de empreendedor para investir num negócio. Ter o básico, né? A noção básica. A noção básica, né? É isso aí. Muito obrigado. Então, pessoal, muito obrigado, pessoal. Inclusive aos telespectadores aí, os ouvintes. Telespectadores e ouvintes que nos acompanharam nessas... Nem sei, até perdi o tempo aí, acho que quase umas 2 horinhas aí de conversa, né? Acho que foi quase 2 horas aí mesmo. Então, muito obrigado e até a próxima a todos. E até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.